das situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. a minha ideia é atacar. Bem-vindos a mais um Ataque Rápido em semana de seleção. Como a nossa seleção ganha tudo, joga muito bem, não há qualquer crítica ou comentário a fazer. Já está na Final Four da UEFA não Nations faço ideia League. se está. Estamos a gravar antes, não é? Tá, então não está. Está, de certeza. E então decidimos trazer aqui mais um dos nossos amigos da casa. Hoje só eu e o Luís convidamos o nosso amigo Bruno Andrade. Bem-vindo, Bruno, ao nosso espaço. E que espaço, inclusive. Não é? Eu diria que mais do que amigo, sou admirador também, não só de vocês como profissionais, mas desta casa. Eu diria que roubo muita informação, bebo muito da informação de vocês e das estatísticas de vocês. Não, já não dá, um jornalista já não passa sem a base de dados do 00. Eu acho que, vou ser sincero, mais que jornalista, mesmo amigos meus que não são jornalistas, quando tem uma mera curiosidade, uma grande curiosidade, recorrem ao 00. Brasileiro, português, é impressionante. Vai muito além do jornalismo, é a minha opinião, claro. Sim. Bem-vindo a esta casa que surpreende muita gente que vem cá, porque não contam com um espaço bonito, não é? É bonito. É agradável. Eu me senti abraçado, falei mais cedo, me senti abraçado aqui. E portanto nós convidamos-te porque ouvi dizer que já estás a dever uma visita há muito tempo. Sim. E nós aproveitamos para juntar o útil ao agradável e trazer-te cá e também para levantares algumas coisas que tinhas para levantar cá. Algumas canecas. Fala já disso, qual é que é esse vício da tua vida? Vou ser sincero, eu no começo colecionava camisolas como qualquer outro jornalista ou adepto do futebol. Mas é caro, né? Só que a camisola é cara. É cara para comprar e é cara para pedir. Por mais que você pague, amigos meus viajam, traz lá da Inglaterra uma camisola. Ele vai gastar 80 euros, vai tirar do bolso dele, e na época não existia MBA. E ainda há camisolas a 80 euros? Então, já por nem cima, sei, né? por cima. Então, há 15 anos, há 20 anos, não era tão fácil você pedir para alguém em cima da hora e a pessoa comprar sem desfalcar ela. Hoje em dia é mais fácil. Vocês viajam, meus amigos, olha, conseguem aí uma caneca, eu faço logo o MBA e tá resolvido. E com a camisola era 80, caro, 90, 60, 100 euros, sei lá. Então eu deixei a camisola de lado, até porque depois eu comecei a ficar com vergonha de usar camisolas na rua. Mas agora já está na moda outra vez, né? Agora há pessoas que saem à rua de camisola de... Eu acho que Mas são camisolas dos clubes? Acho que ou são camisolas de páginas? Saem pra noite ou saem pra ir ao mercado? Eu cada vez vejo mais a camisola olha, os nossos colegas de trabalho vêm trabalhar com camisolas de futebol. Mas esse espaço permite, esse espaço até é interessante, mas você não vai sair pra jantar com a sua esposa com uma camisola às 10 da noite no centro do Porto. Passa a ex-esposa. Exatamente. Não, você nem sai de casa. A camisola sai, você fica. Então, mas aí o gosto pelas canecas, até pelo formato, por ser mais barata também, é mais difícil de transportar, é bem verdade. Faz mais espaço na mala, na bolsa. Eu parei na alfândega por causa disso. A pergunta que se faz é, usas ou não? Uso a primeira, que é do PSG, que eu comprei há muito, muito tempo. Todas as outras ficam no armário, bonitinhas, vou limpando vez ou outra, vou ajeitando, pormenorizando, para ter ali uma ordem ou de cronologia ou de tamanho. Tenho mais de 100. E sim, quando eu trouxe do Brasil a maioria, eu fui de fato parado. E por muito pouco, o policial queria furar a caneca pra saber se não tinha algo dentro. Ou, enfim, no formato, alguma coisa. Eu falei, pelo amor de Deus, não tem nada. Se você fizer isso, por favor, compra outra. Acho que era uma do Santos, acho que era uma do Santos. Mas se você fizer isso, eu quero uma nova. Mas eu vou na graça e tal, passou e foi na boa. Mas tenho aí já, juntando agora as que vocês me deram e que eu demorei muito pra vir buscá-las, acho que já são 130 e alguma coisa. São mais de 100. Incrível. Eu atualmente faço, eu sei que isto não é sobre mim, é sobre o Bruno, peço desculpa. Mas eu também, por causa dessa questão do valor, né, e desde que passei a ter filhos, comecei a trazer para o meu filho as bolas pequeninas. As bolinhas, sim. Mas eu sou um mau pai, porque eu trago as bolas, só nas viagens é que eu vou, não peço. Ou seja, é só mesmo as que eu vou, trago uma recordação para ele. Mas depois eles não podem jogar. Não podem jogar. As bolas estão lá todas no armário. Mas assim, coitadinhos, eles têm. Mas hoje eles não entendem. 4 anos e 2 anos eles não podem mexer nas bolas. Daqui 10 anos eles vão entender vão valorizar, concepção disso. Sim. Mas é isso, o bom de...
eu viajo bastante, a maioria eu comprei, mas há momentos em que amigos meus que vão cobrir um jogo na Noruega, eu sei que a chance de eu ir para a Noruega é muito pequena. 0, claro. Até posso ir um dia. Então eu já peço, olha lá, vai aí num joguinho na Noruega, traz pra mim uma caneca, ou se você passar na loja. Mas eu não forço. Eu só falo, sou muito educado. Se porventura, talvez, se calhar, se houver tempo, se não for atrapalhar, eu quase que faço ali todo um contexto. Confirmo que é verdade. confirmo. Aliás, esta Pra não ter que ficar também foi eu que mendigando. trouxe. Essa aqui, De vou ser muito Leverkusen? sincero, não é porque eu estou aqui, mas está entre as mais bonitas da minha coleção, disparado. Apanha aí na câmara, Gonçalo, aquela. É. Pronto, Custou 9,90€, estávamos há pouco a brincar. Isto foi eu quando lá fui cobrir o Leverkusen Porto. Foi o segundo jogo do Xabi Alonso e o Leverkusen estava em zona de despromoção e o Porto ganhou 3-0 neste jogo e custou 9,90€. Eu já disse ao Bruno que eu acho que isto triplicou Valorizou. o valor. Super valorizou. Isto podemos jogar com a especulação das canecas também. Acho que sim. Há quem coleciona, como é que se diz no Brasil? Pins. Pins. Lá, agora esqueci o nome. Botão, não é botão. Tem um nome, Mas mas não é pin, mas não é Em pin. Portugal é pin e fica mais barato ainda do que as canecas. Alguns são mais caros ainda. Alfinete? Também Acho que é alfinete. alfinete. Há outro nome para isso, mas eu não vou dizer. Em Eu Portugal. sei Sabes, qual é. não sabes? Sei. Pronto. Agora eu quero Podes saber. dizer. Mas é outra coisa, não é bem aquilo. Mas é broche. Depois é isso. Não, no Brasil é broche. Pois. Brochet. Broche. Ok. Não brochar. Broche com... Sim. Brocha. Com E. Broche. É um broche também. Desculpa, mas é a É o verdade. que é? É o que é? Eu tenho essa licença, sabia disso, né? O fato de ser brasileiro me permite Dizer falar, sim. falar as palavras obscenas de Portugal numa boa. Não, porque no Brasil tem outro contexto, tem outro significado. Bom, vamos à conversa sobre a tua carreira e sobre também alguns temas do futebol que nós precisamos de saber a tua opinião, porque é Vamos a sempre... isso. Posicionas-te sempre, pelo menos tens Sempre. essa fama, né? É uma fama boa porque... Perdi muito, ganhei muita coisa, mas acho que mais perdi do que ganhei. Pois. Mas tô feliz com Com a tua batalha. a batalha. Brigo menos, já brigo menos, já não tenho tanta força, mas quando eu precisei brigar, briguei bastante. Eu fui procurar a tua página do Twitter e ela não existe. O que é que Eu aconteceu? apaguei. Por quê? Tem 2 meses que eu apaguei. Por isso mesmo? Por isso mesmo. Foram 2 motivos. Um envolvendo, sim, a perseguição que existe em cima do futebol, mais em Portugal do que propriamente no Brasil. Eu trabalho para os 2 países, então sofro pro bem e pro mal dos 2 lados. Sou elogiado lá, sou elogiado aqui. Sofro a pancada lá, sofro a pancada aqui. Só que em Portugal a pancada é mais pesada. É mais pesada porque eu carrego o fato de ser brasileiro. E eu não vou me usar isso como muleta, mas é bem verdade. Um jornalista em Portugal sofre bastante. Um jornalista brasileiro sofre ainda mais. Uma jornalista mulher sofre ainda mais. Um jornalista preto sofre ainda mais. Mas eu nem me coloco no mesmo grau de perseguição de uma mulher e de um preto. O brasileiro sofre menos, evidentemente, mas sofre bastante. Então juntou a perseguição, que eu já tinha me acostumado, mas de um tempo para cá voltou a me acostumar, me incomodar bastante essa perseguição, as mensagens tanto públicas como privadas, e deixou de ser o fake, deixou de ser o perfil falso. As pessoas hoje já não têm vergonha nenhuma de dar a cara no privado. Até porque não há impunidade, há impunidade Exato. total. Porque lá, antigamente as pessoas faziam 3, 4 perfis fakes, 00, 24 e uma foto de um geek qualquer. E passava batido, então não me incomodava. De um tempo pra cá, as pessoas já vestem mesmo a realidade. Já se sentem Já legitimadas. se sentem legitimadas pra te atacarem, pra insinuarem, enfim. Somado a isso, juntou muito a questão do algoritmo no Twitter. Eu não sei o porquê. O algoritmo do Twitter implicou comigo. Eu abri a página do meu perfil, na minha timeline, para além das mensagens que vinham para mim, eu não sei porquê, era notícias de Portugal que envolviam criminalidade e, consequentemente, xenofobia. Então, acontecia direto, fulano é morto a facada. E aparecia para mim. E embaixo vinham os comentários. E eu tinha aquela ideia estúpida de ler comentários. Sim. E os comentários eram, é brasileiro, certeza que é estrangeiro, certeza que é indiano, certeza que é muçulmano, certeza que é brasileiro. Ou seja, em Portugal discute-se muito mais Quem é do que o porquê fez, como fez, a vítima. Não, é sempre... E essa insinuação que é sempre... Acontece crimes em Portugal que só envolvem portugueses e não tem a mesma repercussão quando envolvem um estrangeiro. Então isso foi me incomodando, juntando a parte do futebol com a perseguição e a parte do algoritmo do Twitter que me perseguia, entregava tudo aquilo que eu não queria.
Pô, eu tinha o Twitter para quê? Primeiro para poder Divulgar o divulgar o trabalho. meu trabalho, e isso eu perco muito com isso, claro que eu perco, mas eu ganho depois na parte mental. E o outro lado que eu usava para poder ter conhecimento, de ver notícias dos amigos e procurar ser bem informado, o Twitter me atacava com informações que eu não queria. E mais, eu pagava pela verificação do perfil. Sim. Ou seja, não ganhava nada com aquilo monetariamente falando, ganhava dor de cabeça. Aí eu parei para pensar, falei, o que eu tô ganhando com isso? A repercussão é positiva quando eu divulgo uma informação, uma opinião, é legal. Mas eu não ganho com isso. Não entra dinheiro na minha conta e eu perco meu tempo e ainda pago para isso. Aí eu falei, não, sabe de uma coisa? Eu prefiro acabar com isso e não me arrependo. Em nenhum momento nesses últimos 2 meses eu pensei em reativar. Eu sei que eu deixei de ganhar muita coisa com isso, repercussão, que uma coisa gera outra depois. Lá atrás eu cheguei onde eu cheguei também pela repercussão do Twitter, de publicar aqui, de trazer uma informação. Eu sei dos prós e dos contras, mas hoje não me faz falta nenhuma. Me sinto muito bem. Vou dormir muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. A parte mental ganha muito. Eu tenho reparado ultimamente que o Twitter traz muitas coisas sem filtros. Às vezes Sem eu não filtro. quero ver algo que me incomoda muito e ele Exatamente. manda-me na cara. Mas há uma coisa, eu há algum tempo, enfim, isto não é sobre redes sociais, mas há o For You e há o Following, não é? Sim. Ou seja, eu agora só tenho no Following e Pois. então é só as pessoas que eu sigo é que me aparecem as coisas. Pois, isso No For ajuda. You já não aparece, Isso já ajuda. não meto lá porque é só, ou é cenas de porrada, ou é... E ainda no primeiro mês eu ainda tinha um outro perfil, que é só para poder acompanhar quem eu quero. É um perfil fake, evidentemente, mas que eu não publico nada. Ah, não, então eras tu. Não envio mensagem para ninguém. É um perfil que eu criei há muitos anos, já apaguei também, porque depois do primeiro mês eu pensei, pera lá, não faz sentido. Eu continuo sendo não atacado, mas jogado para informações que eu não quero ver. Claro. Ou seja, não mudou nada. Sim. Eu falei, não, pera lá, não faz sentido. Então eu apaguei também o perfil fake. Eu deixo muito a ganhar não só na repercussão do meu trabalho, mas muitas vezes, por exemplo, surge uma informação para mim. O que eu fazia antes? Eu ia ao Twitter, pesquisava para não saber, para perceber se alguém já está atrás disso. É a primeira coisa que eu faço, acho que vocês também. Recebo a informação que o Sérgio Conceição vai ser o novo treinador do Rennes. Só que eu recebi aquela mensagem, será que isso é velho? Isso é novo? Então eu ia ao Twitter, jogava na pesquisa para ver se o 00 deu, se o Mais Futebol, se a SIC, se a CNN. Então servia como base de dado de pesquisa. Então, mas também já não uso mais para isso. Eu prefiro agora, então, ter a notícia, eu vou lá, entrar site a site, fazer como todo mundo tem que fazer, como antigamente. E procurar direto na fonte. Estás mais saudável mentalmente. Estou portanto. muito mais saudável. Como é que é? Aproveito mais, estou mais tempo com a minha namorada, fico mais à vontade. Sério, me fez muito bem, muito bem. Como é que é a tua vinda para Portugal? Como é que acontece tudo? A minha família é portuguesa, de Leiria. Minha avó nasceu em Leiria. Minha avó já faleceu, depois morou muito tempo na Espanha, muito tempo na Itália, sempre pela Europa. Então, meu pai, que é o filho dela, sempre foi muito apegado a Portugal. Mesmo sem ter nascido aqui, mas veio algumas vezes. Já nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Só que meu pai bebia muito de Portugal, evidentemente pela minha avó, minha bisavó serem portuguesas, da cultura, da comida, da culinária, enfim, de tudo. Então, meu pai passava isso pra gente também. Então, eu sempre tive um fascínio muito grande por Portugal desde criança. Desde criança. E não só por Portugal, pelo futebol português. Então, é engraçado. Enquanto com 10, 15, 20 anos, isso lá na adolescência, os meus colegas assistiam futebol inglês, futebol espanhol, eu gostava do futebol português. Era muito louco isso. Ou seja, eu assistia um futebol que no Brasil tinha pouco interesse na época. E acompanhava todos eles. Então, eu fui tendo aquilo. E a partir do momento que eu defino que eu quero ser jornalista, eu, claro, tento meus contatos dentro do Brasil, mas já me vejo e já me imagino trabalhando aqui. Então, ainda antes de eu entrar no jornalismo, eu já comecei a ter contatos com jornalistas daqui. Especialmente muita gente da bola, que até hoje continua lá. Fernando Urbano, Nuno Paralvas, enfim, Nuno Reis, a velha guarda da bola. Então, mantive muito contato com eles durante muito tempo. Entro no jornalismo e continuo mantendo muito contato. E aí, quando eu percebo que, olha, é isso que eu quero, tá funcionando, tá muito bem, mas a minha ideia é ir para a Europa e para Portugal. Primeiramente, Portugal. A minha ideia é para a Europa para depois ir para outro país, ou Espanha, ou Inglaterra. Mas queria a experiência em Portugal e fui tentando, até que de repente chegou uma reta final da minha carreira no Lance, no jornal Lance no Brasil, que agora só existe de forma digital, mas é o celeiro de jornalistas no Brasil, é o principal jornal segmentado de futebol. Ali eu comecei a trabalhar minha vinda para Portugal, mas foi muito por conta da família e pela paixão, acho que pode ser essa palavra, pelo futebol português ainda criança. Em que ano é que vens? Eu vim em 2015, pós-Copa América do Chile. Eu trabalho na Copa América do Chile, o Brasil não é campeão,
Mas lá já sabia Nem a que vinha Argentina? pra cá, ganhar a Argentina contra o Chile. Não, Não, nem, ganhou o nem, Chile nem contra- a Argentina. nem a disse- Argentina, sim. Nem a Argentina. Era só para te Sim, picar um ganhou o bocadinho. Chile, sim. Ou seja, não foi muito bom, mas também não foi muito mal. Podia ter sido pior, porque se a Argentina ganhava, Pois é. teria Mas sido eu não mais... tenho, mas eu não tenho essa rivalidade, não tenho mesmo. Por exemplo, outra coisa que fez bem pra minha carreira nos últimos anos, assumir o clube que eu torço. Eu sou do Corinthians e não vejo qualquer problema de falar nisso. Eu não tenho- Este ano tens um problema. Não, mas este ano estás a ter um faz problema. parte. Mas Mas então não já, tenho- já vi que é um padrão, porque o Quesada que esteve aqui é do recentemente Corinthians. também é do Corinthians. Então, mas né? olha que engraçado, mas o Quesada seguramente não confidencia o que eu confidencio, até porque o Quesada deve pensar diferente. O Arthur Quesada, meu querido, um forte abraço. Eu torci, e vou usar essa palavra, esse verbo, eu torci pelo primeiro título do Abel Ferreira na Libertadores pelo Palmeiras. E o Palmeiras é o arquirrival do Corinthians. Ok. Só que depois de um tempo, eu comecei a torcer mais pelo jornalismo, pela minha profissão. Eu quero ter mais trabalho, Sim. eu quero ser mais acionado. Eu tenho o meu clube, tenho o Corinthians, vou torcer por ele. Mas dependendo do momento, eu vou torcer para trabalhar. E o Abel, campeão no Brasil, me dava trabalho, me ajudava na renda. Contava Auto- melhores histórias, né? Como Ou dava-te melhores histórias. como foi com o Jorge Jesus no Flamengo, mas era mais fácil porque o Flamengo não é o principal rival do Corinthians. Então era mais fácil torcer pelo sucesso do Jorge Jesus. Mas digo isso abertamente, no começo meus amigos no Brasil desconfiavam, não, isso é da boca pra fora, você não vai torcer pro Abel. Não, eu digo tranquilamente que sim. Hoje já não quero tanto sucesso dele, quero o sucesso do meu Já Corinthians. chega. Já chega, tá bom, no começo. Mas torci sim pro Abel. Eu torci, também não levantei a bandeira, não gritei, sacudi. Mas olha, na final Santos e Palmeiras da Libertadores, eu queria muito que o Abel fosse campeão. Muito. E foi campeão. E pra mim, trabalhei muito e, consequentemente, ganhei dinheiro com isso. Eu acho que todos os jornalistas, nem é... Aqui em Portugal é um bocadinho tabu falares do clube, mas todos os jornalistas torcem por uma melhor história, independentemente do clube. Eu acho que Concordo. quando tu estás a fazer um jogo, tu não estás a torcer que seja o A ou o B a ganhar, mas tu estás a pensar assim, se o jogo acabasse assim, dava para contar a história Concordo. daquela maneira. Concordo. Se o jogo terminasse da outra forma, se calhar há uma história melhor ainda para contar. Nós temos um bocadinho este lado Uhum. maquiavélico de, É verdade. de ver os eventos. Mas assim, hoje eu digo tranquilamente que eu entrei no jornalismo por conta da paixão pelo futebol, mas hoje eu sou muito mais apaixonado pelo jornalismo ou pela comunicação no geral do que pelo futebol. Eu gosto do meu clube. O resto eu acompanho por profissão. Eu gosto daquilo que o futebol alimenta, o bastidor, a entrevista, o contato, aquilo que eu vou As a um jogo, pessoas, não é? eu vou a um jogo de futebol. Eu sou muito sincero, eu tenho um mínimo do conhecimento, eu também preciso assistir, preciso analisar, preciso estudar, mas não sou um expert, longe disso, como outros colegas da comunicação social. Eu vou usar o exemplo da Sofia Oliveira, que é minha grande amiga. A Sofia estuda futebol, ela mergulha no futebol, ela gosta de tática, da formação, de se embrenhar naquilo. Eu me embrenho em outras questões do entorno do futebol. Então eu, quando vou ao estádio, por exemplo, fui assistir a despedida de Rubem Amorim do Sporting 4-2. Eu fui pelo momento. Eu não fui assistir a reviravolta do Sporting. Eu fui assistir o Rubem Amorim de longe, lá da tribuna de imprensa, os gestos dele, quem ele ia abraçar, por que ele ia abraçar, se ele ia gritar com alguém, se o Carvalhal ia falar com ele, se os adeptos iam se manifestar a favor ou contra, quem estava ao meu redor. Eu gosto do ambiente do futebol. Eu não gosto do futebol. Eu gosto do ambiente do futebol. Muito E o que é que sinceramente. achaste? O que é que achaste disso? Da- Em Braga, Ruben Amorim, estamos a falar, foi há uma semana, mas toda aquela despedida, aquela envolvência toda, é uma personagem zaça no Super. futebol português. Eu vou fazer uma... Achei too much o fim da conferência do Rubem Amorim e digo tranquilamente. Assim, eu fiz um texto super carinhoso para Rubem Amorim no Mais Futebol e também na minha página do Instagram, onde eu não chego a agradecer o Rubem Amorim, eu não precisei agradecer o Rubem Amorim, mas coloquei o Rubem Amorim num patamar assim acima de qualquer outro pela forma como trabalha, com a forma como respeita a comunicação social e vice-versa. E na conferência pós-jogo, achei um pouco exagerada. Toda a gente lhe agradeceu. Toda a gente agradecer. Ele fez o trabalho dele. A gente se acostumou a ver treinadores e personagens que fazem muito, muito pior e tratam mal a imprensa, tratam mal a arbitragem, tratam mal o adversário, querem guerra, querem polêmica. Então, quando chega um treinador que faz aquilo que poderia ser feito normalmente, a gente acha que tem que agradecer ele. Não precisa. Mas eu entendo, a gente tá tão Mal acostumado. mal acostumado, é isso, tá tão com sentimento de queremos ter ídolos, queremos ter pessoas boas no futebol. Quando elas surgem, a gente praticamente se entrega de coração. É difícil. Mas eu achei que
a conferência de despedida do Rubem Amorim teve muitos obrigados e não precisava. Achei um pouco exagerado. Sim. Não que não fosse importante Até elogiar. Existe a diferença entre o elogio e o agradecimento. Eu elogiei muito e continuo elogiando o Rubem Amorim, que é um personagem ímpar na história recente do futebol. Para todos, para dentro de campo, para fora de campo, para comunicação social. Mas acho que o jornalista frequentemente agradecer o Rubem Amorim, eu achei um pouco de exagero. Sim, até houve jornalistas a agradecer em nome de todos os jornalistas. Pois, é isso. Não, fizeram fila para tirar foto com o Rubem Amorim. Sim. Eu estava na sala de imprensa, dos 40 presentes, diria tranquilamente que 30 foram abraçar e tirar uma foto com o Rubem Amorim. Temos que Foto. perguntar ao Daniel, que foi cobrir o jogo. Ele não foi? Ok. Não, mas não, sim, Não chegou à vez dele. mas eu respeito quem o fez, é legítimo, eu não faria. Mas depois vão poder me criticar. Mas, você fez um texto super elogioso pro Rubem Amorim na sua página de Instagram. Mas é diferente, eu não agradeci ele em nenhum momento, eu só elogiei a postura. E acho bacana o elogiar o Rubem Amorim. Agora, o agradecer o Rubem Amorim, acho um pouco exagerado, mas entendo pela necessidade que a gente tem de figuras simpáticas e respeitosas. Acho que toda a gente sentiu um bocadinho essa necessidade, lá está, por o histórico do futebol português ser tão por baixo, nivelado tão por baixo, no sentido de que os jornalistas são carentes. culpados por Nós somos tudo, carentes. Sabes porque é que isso acontece na minha visão? Porque já tivemos vários exemplos de treinadores que começam por ser uma espécie de lufada de ar fresco, não é? Que é uma expressão que se usa muito aqui. Sei lá, estou-me a lembrar do início do Bruno Lage, o próprio Roger Schmidt, que é um caso. O Bruno Lage é um bom exemplo. É um bom exemplo, e o Roger Schmidt também, um bocadinho, que é, ok, no início era uma lufada de ar fresco, mas depois tu metes-lo numa contrariedade. O Rubem caiu em algumas e pagou o preço, mas nunca mas ele foi... nunca passou uma linha. Sim. E continuou sempre igual a si próprio, e o igual a si próprio é empático. É de carisma, tem muito carisma. Eu acho que tem muito carisma, sim, e nisso eu sou muito fã do Rubem Amorim, mas percebo claramente, e eu chamo ele, já disse na frente dele, já escrevi crônicas sobre isso, já falei na televisão, que ele é um encantador de serpentes. Ele fala aquilo que o jornalista quer ouvir, aquilo que o adepto quer ouvir. Ele é muito inteligente, não estou dizendo que ele não é natural. Tem muito do natural dele. Ele é essa pessoa ele é muito inteligente carismática. em termos comunicacionais. Mas tem muita coisa também ali que ele molda para Por poder exemplo, ser essa pessoa. o Vítor Bruno... A conferência do Braga, já falamos disso semana passada, durou 30 e muitos minutos, que é quase o dobro ou mais do que é o normal, mas também as circunstâncias exigiam isso. Mas aquela conferência é um exemplo de como comunicar bem no futebol, porque ele explica, e as anteriores também, ele explica tudo às claras, ou seja, ele só não explicou o negócio do Manchester porque ainda não estava fechado, e quando ficou fechado ele explicou tudo. Não vejo ali nenhuma invenção do que nós sabemos, não vejo ali nenhuma mentira, não vejo ali... que era tudo aquilo que nós estávamos habituados a ouvir de outros casos. Continuar a assumir abertamente, como deve ser, mas não é uma coisa que ele tenta camuflar, a questão de ser benfiquista e esse passado. E até o meu grande sonho era ter sido campeão com o clube do meu coração, e fui. Portanto, mas usou isso a favor dele para poder exatamente. tentar desmistificar tudo isso e trazer um pouco mais de leveza. Mas a minha questão... Mas também ele ganhou, né? Ajudou. Assume isso porque ganhou. Eu sei, certo. Se não ganhasse, mas eu acho que não que precisasse, todo mundo sabe do Benfica, mas não surfaria muito nessa onda, seguramente. Ele quando perde é alguém que não sai deste tom. É alguém que assume diretamente, ou quando perde ou quando falha. E a questão do avião, ele foi naquele avião, ele voltou e assumiu abertamente, falhou, ele tirou o tapete a toda a gente. E riu-se disso esta semana. E riu-se, exatamente. Isso é que também não é normal. Mas aí eu também posso falar tranquilamente, ele só assumiu porque foi flagrado. Se ele não tivesse sido flagrado, eu tenho dúvidas de que ele assumiria. Mas muita gente, mas quase toda a gente iria tentar dar a volta ao texto, ou com silêncio, isso sim, ou a negar, concordo. ou a atacar alguém a dizer que foi mal intencionado. Não, e ele é mas aberto. Mas você percebe que o personagem dele é tão simpático e empático que ainda no aeroporto, quando o flagram na volta, os repórteres que estão lá à espera dele no aeroporto se riem com ele. Ou seja, ali ele já tomou conta da situação de novo. Dimensão. É quando jogas às escondidas com alguém, és apanhado e pronto, e vens-te a rir. Alguém que te tratou bem durante 2-3 anos. Então o Rubem Amorim também é muito inteligente nisso. Não que ele faça de propósito. Então eu vou massagear o ego dos jornalistas, eu vou tratar todo mundo bem, porque o dia que eu der uma escorregada, por bem ou por mal,
eles estão do meu lado. Ou se forem me criticar, é uma crítica diferente se eu fosse um treinador um pouco diferente. Quantos treinadores ou assessores de imprensa ou clubes teriam cancelado a conferência não do pós-anúncio, Claro. não do pós-anúncio, aquela intermédia que é de antevisão a um jogo Nacional. do Nacional, em que não se sabe se vai ou não vai, se há contrato, se não há contrato, e ele vai dar a cara a toda a gente e fala abertamente, não dizendo tudo o que estava a acontecer, mas dizendo que vai explicar Mas aí no dia você a seguir. concorda comigo que ele fez o trabalho normal. O assessor de imprensa fez o que tinha que ser feito e o Em treinador Inglaterra, fez o que tinha que ser Inglaterra, eu acho que Não, mas ele podia de lá ter ido e dizer, não, eu só quero perguntas sobre o jogo. sim, E alguém sim. insistia e não, só sobre o jogo. Sim, que é o mais normal. É o normal aí. E eu só queria dar este apontamento. Eu, por exemplo, eu gosto muito, e acho que é uma postura muito semelhante à do Vítor Bruno do Porto. Acho que tem uma postura muito correta Mas com uma e diferença. na vantagem, ou seja, no sucesso, como já foi na Supertaça, e na adversidade. Mas A tem grande uma questão é que diferença. ele ainda não criou aquela empatia, aquele Ele não tem carisma, um ar- não é? ele concorda. E o Mas carisma- falta um pouco do ar carismático que o Vitor Bruno não tem ainda. Talvez tenha, mas não tem ainda. Mas o Vítor Bruno é mais sério, é mais introspectivo, usa uma forma de comunicar mais rebuscada, que eu acho que no futebol é difícil que passe essa mensagem. Quando tu usas uma linguagem demasiado pomposa, que o Ruben não usa, o Ruben é uma linguagem muito mais simples, muito mais direta. Aliás, eu acho que isso mata o futebol. Essa linguagem mais pomposa que vai desde o jogador, nem tanto, mas o treinador e o jornalista ou o comentador. Sim. É impressionante. Isso me incomoda. Eu acho que faz parte. Eu não acho. São nichos e nichos. Há aquele nicho que adora a tática, o 4-3-3, sobe aqui, desce ali, e aquele que gosta mais da leitura mais óbvia. Porque se você analisar, de cada 10 pessoas que estão te assistindo ou estão te lendo, 7 ou 8 têm uma leitura muito mais simplista Sim. do que rebuscada. Sim, sim. Isso eu concordo nos comentadores, mas eu não. Se a discussão for transparente, se a explicação for transparente, não me choca. Por exemplo, o Bruno Lage, estávamos há pouco a falar, quando aparece no Benfica, também era uma espécie de lufada de ar fresco, e não era propriamente por ser alguém empático, era por ser alguém que explicava o jogo. E isso era bonito na altura, era fascinante até, porque tu ias para uma conferência de imprensa, deixa-me perceber. Imagina, escrevias a crónica, nós normalmente tínhamos essa cadência de estar no jogo, escrever a crónica, lançar no final do jogo e ir para a conferência de imprensa. E eu cheguei várias vezes a ir dar aqui e ali alguns retoques na crónica porque, e realmente ele diz isto, nem me tinha passado Depois na da cabeça. conferência, você ainda ajustava o texto de acordo com aquilo que ele Não passava. era de acordo. Mas Não de acordo, você sentia que Não, ele te sentia abria do jeito. Não, eu aprendi, Entendi, realmente sim, faz era isso. sentido isto, faz sentido aquilo que ele diz. Também às vezes discordava, mas ele explicava-me o jogo, ele explicava-me como é que queria ver o jogo. E atualmente Bruno Lage já não faz Mas eu isto. consigo entender. O Bruno Lage é dos personagens ou treinadores mais inseguros É isso, que sim, eu sim. já vi nos últimos anos. E ele treina do Benfica, não é qualquer clube, mas ele tem uma insegurança, fora o que eu já escuto nos bastidores, o que mostra uma insegurança brutal. O Benfica consegue fazer um 4-1 no Porto, um resultado histórico, e as 3, 4 primeiras respostas do Bruno Lage, São super secas. ele é monossilábico. Ele parece que perdeu. Parece que perdeu. É isso. Ok, você não precisa carregar em cima da vitória, mas também não precisa parecer que foi uma derrota ou um empate Mas de também- 0-0 sem graça, sem Mas sal. também se tu não capitalizas a maior vitória dos últimos que- 60 anos do Benfica sobre o Porto, quando é que tu vais capitalizar o teu mérito como Exato. treinador? Né? Mas Depois de a ter tal da sido insegurança, atacado. ele tem medo que depois usem isso contra ele no próximo jogo se Exatamente. perder. Mas acho- depois de ter sido atacado É isso. por causa do jogo contra o Bayern, mais que o resultado, a apresentação do Benfica nesse jogo. Mas também há uma coisa, para avançarmos no tema, que eu acho que do nosso lado, jornalistas, muitas vezes não vemos, e os adeptos ainda menos, porque têm se calhar menos acesso a esse tipo de informações, que é, poucos treinadores à frente de clubes grandes não mudam a postura quando começam muito românticos. Normalmente o que vês é começar muito de boa vontade e acabar quase em guerra com os jornalistas. Ok. Porque neste tempo todo que passa, há guerras internas nos clubes, há assessores de imprensa a batalhar na cabeça deles, há os adeptos a baterem, há as lutas de egos dos jogadores. Eles têm que gerir tanta coisa que eu acho que eles acabam quase com um escudo protetor para fora a atacar Sim. os jornalistas. Começas E com ainda If you love football, you love Benfica, e depois acabas da forma que a tirar acabas. garrafas de água ao Schmidt. Exato. E ainda dou mais mérito ao Ruben Amorim por isso, porque ele passa 4 anos de extremos no Sporting, ganha, perde, é eliminado da Liga Europa e acaba a ganhar ao Manchester City de goleada e a de virada ao Braga, etc. E mantém sempre a mesma postura. E eu acho que isso é que é o difícil, é tu conseguires ter coerente. E quando tu és coerente, acho que revelas
a verdadeira forma de seres e a tua verdadeira personalidade. Eu por mim, discutia mais que discutir futebol, é discutir Mas jornalismo. Para mim é espetacular. Outra questão muito rápida. Por exemplo, eu posso fazer a pergunta? Podes. Jornalista que parabeniza treinador pela vitória, eu acho um absurdo. Eu... E acontece em quase todas as conferências, quando a vitória é um pouco mais... Mas eu acho que isso acontece mais no Brasil, por acaso. Eu, às vezes... Aconteceu no último jogo agora, na despedida do Rubem Amorim. Foram 2 jornalistas Mas eu, por que acaso, começaram parabenizando pela vitória. Ou seja, então quando você for perguntar pro Carvalhal, você vai criticar o Carvalhal pela derrota. Carvalhal, começa por falar assim que você foi muito ruim, agora vem a pergunta. Não, se vale para um, vale para outro. Como eu não suporto treinadores, e são quase todos, não há um que se salve, vou tentar pensar depois, em que não individualiza o jogador. Pro mal, porque pro bem individualiza sempre. Um caso, por exemplo, foi o Bruno Lage recentemente, que eu não vou individualizar o Otamendi, mas o Otamendi é muito bom profissional, não sei o que, mas quando é pra falar mal, não individualiza. Mas pro bem individualiza. Para defender. Não tem uma coerência. Enfim, também a comunicação. Não, mas isso é relevante. Eu queria te perguntar uma coisa, porque nós muitas vezes temos o assunto da comunicação social, mas só para dizer, em relação ao que estavas a dizer dos parabéns, eu acho que em Portugal dá-se muito os parabéns quando alguém ganha um título. Não acho que haja tanto quando no há Brasil uma há vitória. palmas também. Há palmas quando tem um título. Eu também acho um pouco vergonha alheia, mas é legítimo, cada um trabalha de uma legítimo, forma. claro. Eu também já devo ter errado tantas vezes. Mas a minha pergunta... Não, já errei tantas vezes. A minha pergunta é, tu de 0 a 10, quanto é que tu avalias a qualidade das perguntas que se fazem em conferências de imprensa em Portugal? De 0 a 10... O que eu acho é que tem interesse para tudo que é lado. A todos os nichos. Há aquele jornalista que vai e é muito formatado na pergunta tática. Há jornalistas que querem perguntar até sobre a água que se dá no Seixal, ou em Alcochete, ou no Olival. Eu acho que tudo vale. Tudo é falar de futebol e do futebol. Acho que tudo é válido. Por isso eu vou ser muito sincero, eu vou te surpreender. Eu diria 9. Porque Portugal permite, por mais que depois os adeptos venham reclamar que não se fala do futebol, eu acho que Portugal permite, por mais que um ou outro assessor queira ainda interromper ou não... Aqui há a liberdade de pergunta e pergunta o que bem entender. Sabes o que é que eu acho? Eu acho que tem de tudo. Tem bom jornalista que faz pergunta sobre tática, tem bom jornalista que fala de ambiente. Obrigado. Mas olha, eu acho que... 8 ou 9, 8 ou 9. Ok, já estava a achar. 8 ou 9. Para não... Achei por que acaso. Mas eu acho que há pessoas, mas isso há em todas as profissões. Eu não quero estar aqui a criticar, obviamente, a classe jornalística que tanto preza, mas há perguntas que não são uma pergunta. Há perguntas que são o eu sei ver o jogo melhor do que todos os Muitas, outros. isso também me incomoda. Isso é que me incomoda, porque tu estás a assistir a uma demonstração de ego e não a uma pergunta que tu queres uma resposta do treinador. Se você esticar um pouco mais, até imagina do que você está falando... mas não entraremos por aí. Não estou a individualizar órgãos de comunicação social específicos, mas há perguntas que eu vi isto que mais ninguém viu. Não é, mister? E só falta-me dizer, boa, é isto. É o famoso eu trabalho para mim, não trabalho para o público. Sim. Isso é que eu acho que é um serviço. Eu acho que o grande pecado atualmente dos jornalistas e sobretudo das gerações mais novas, eu tenho muitas vezes esta discussão aqui dentro, nós nunca nos podemos esquecer que nós somos o interposto entre o mensageiro e totalmente quem recebe, portanto o público, e nós não somos o protagonista. Algumas vezes nós mesmos nos confundimos e acabamos não pensando assim, vez ou outra. É isso. Mas aí vem a experiência, a maturidade de perceber isso. Nós temos de tentar perceber o que é que o público também quer saber. Isso. E depois colocar a pergunta no tom certo. Essa é a minha grande briga. Não é sobre nós. Isto não é sobre nós, é sobre o treinador. Eu trabalho para o público. Eu não trabalho para mim. No começo até trabalhei muito para mim. Vou perguntar aquilo que eu acho que tem que perguntar. Vou perguntar aquilo que eu tenho interesse de ter como resposta. Hoje eu olho muito mais do outro lado. Será que quem está em casa quer saber sobre isso? E mais... Eu já leio muito a figura, por exemplo, na última conferência do Rubem Amorim, eu fui formatado para algumas perguntas que para mim seriam, nossa, que bela pergunta, mas eu sabia que ele não ia responder. Por que eu vou gastar uma pergunta que vou massagear o meu ego? Nossa, que grande pergunta do Bruno. Se eu sei que o Rubem Amorim não vai responder, porque ele não vai cair nessa armadilha. Claro. Olha, então, é uma pergunta inútil, desnecessária. Então, me favoreceu, mas não favoreceu o público que quer entender alguma coisa.
posso confidenciar aqui, eu através do meu auricular, não é o meu auricular, mas por mensagem, porque sim, nós às vezes aconselhamos os jornalistas a fazerem determinadas perguntas, porque faz sentido. Por exemplo, o nosso jornalista que esteve na última conferência de imprensa do Braga Sporting, portanto do Ruben Amorim, estava-me a perguntar, estava a pensar, perguntar sobre o que é que ele conta fazer com o Van Nistelrooy. Achas que é uma boa pergunta? E eu disse, é uma boa pergunta, mas de certeza que algum órgão inglês vai fazê-la, ou agora, ou quando ele for apresentado, e ele não te vai responder. Ele não te vai responder, por isso vai estar a queimá-la. Por isso faz-lhe outra pergunta. Pergunta-lhe qual é que foi o top 3 dos momentos dele, pergunta-lhe quais é que foram os momentos mais difíceis, os adversários mais complicados, enfim, portanto, dei-lhe ali várias sugestões. Admito, já nem me lembro, já não sei se ele fez alguma dessas perguntas, mas há esta, indo de encontro ao que tu dizes, às vezes... O nosso primeiro-ministro vai gostar de ouvir isto. Pois vai. Fortaleceu a visão Afinal, dele. Afinal, é verdade. Os editores Não ficam mensagens. Avançando um pouco, há aqui tanta coisa para falar contigo. Eu tenho uma curiosidade muito grande de saber a tua opinião. Eu ainda não a li, não sei se escreveste sobre isso, mas recentemente o Vini Júnior perde historicamente e estrondosamente a bola de ouro. Primeiro, a tua opinião sobre isso, e depois se achas que o facto de se comportar como se comporta em campo tirou o foco do seu talento e do que ele produziu. Sim, injustamente. Não é pela forma como ele provoca o adversário, é a forma como ele encara o fato de sofrer frequentemente com racismo. Eu vou falar do europeu no geral, o branco no geral, porque há muito brasileiro racista, há muito brasileiro preconceituoso. Não é um mal que atinge somente a Europa. O branco no geral assim, é muito fácil eu falar sendo branco, né? Eu não sou preto, não sou negro para poder falar como não tenho essa voz ativa para isso, mas eu tenho a percepção. Até porque eu sofro outro tipo de preconceito pelo fato de ser brasileiro em Portugal, mas nem se compara com o fato de um jovem negro que sofre frequentemente com racismo. O branco está acostumado que o preto que sofre o preconceito sofra calado. Não está acostumado. Está acostumado que ele diminua a cabeça, olhe para o chão e aceite aquilo numa boa. Sim. E aí quando você tem um jogador que é do Real Madrid, que é o principal jogador do Real Madrid, dos principais jogadores do futebol mundial no momento, se calhar a grande referência do Brasil hoje, não tendo o Neymar. Quando esse jovem é um jovem preto, que veio de um clube grande do Brasil, que vem de uma família humilde, ele se posiciona, o branco europeu não está acostumado com isso. E isso evidentemente que incomoda. E claro que depois o Vinícius, ele tem vários escudos para tentar passar por cima disso. Entre eles também a provocação. Mas a provocação do Vinícius Júnior só existe porque é uma forma dele conseguir lidar... É uma defesa. É uma defesa. Mas pouca gente consegue entender isso. Vê como arrogância, né? Vê como arrogância. Então a gente olha muito como o nosso lado privilegiado de ser, não consegue olhar para o outro lado. Então, mas achas que esse lado provocatório que ele tem é só por causa disso? Acho que sim. Ou seja, é uma autodefesa do Vinícius. O Vinícius exemplo, no Brasil não provocava assim. Aquele lance que ele tem com o Kimmich, né? Porque se vocês forem reparar, essa é uma das maldades. Se você for analisar aquele jogo, o Kimmich fez uma cera com o próprio Vinícius, lances anteriores. É que eu não parei para pegar ainda esse vídeo, recortar e ser eu a distribuir esse vídeo. Claro que essa cena do Vinícius soltando a bola, ela é muito mais enfática, muito mais. Mas há 3, 4, 5 minutos antes, quando o Bayern estava por cima na partida, foi o Kimmich. A gente fala cera no Brasil. Aqui em Portugal é quando você deixa correr o tempo, deixa... Pois, estás a atrasar. Está a atrasar. O Kimmich fez isso 3, 4 vezes. 3, 4 vezes. E o Vinícius... Esse caso do Vinícius não tem nada a ver com o racismo do Kimmich. Uhum. Foi devolver a provocação. Só que aí vem a parte do racismo. O Kimmich é branco. O que ele fez passa batido. O Vinícius é preto e também frequentemente morde no bom sentido, não no mau sentido. Incomoda o adversário, usam mais isso. Não tem a menor dúvida que o Vinícius sofreu, não ganhou a bola de ouro por preconceito, para não dizer racismo. Não, atenção, eu separo totalmente os assuntos. E acho que o grande assunto, em termos de luta contra o racismo, acho que o Vinícius é uma figura, um ícone e um dos grandes combatentes atualmente, a nível mundial até. Mas, do ponto de vista de jogo,
A minha dúvida é se às vezes não é ele também a incitar, ou seja, não consigo fazer uma ligação assim tão direta quanto isso, percebes? Mas qualquer incitação de provocação jamais pode ser combatida com racismo. Você pode combater com a provocação Claro, também. isso certo. Isso, A questão, totalmente... a questão é que o Vinícius sofre como provocação. A palavra provocação nem pode se enquadrar aqui. Mas o Vinícius provoca, em contrapartida, recebe o racismo. Isso quando não recebe o racismo primeiro. Certo. Então é uma autodefesa dele. Sim. E faz parte do perfil dele de jogar futebol, de ir pra cima, de provocar, do drible, do incomodar o adversário. Não que ele seja um jogador 100% perfeito, que não tenha seus erros, que não tenha falhado uma vez ou outra também. Mas acho que ele é muito isso. É um jogador de 23 anos para 24, se eu não me engano. Acho que o Vinícius não tem nem sequer 24 anos. Que tem que conciliar tantas vezes com isso. Uma voz ativa numa situação que tantos outros jogadores passaram do lado disso. Tantos jogadores que tiveram muito mais impacto com o Vinícius, brasileiros ou não, enfim, negros, pretos, que não se importaram com isso ou que Porque enxergaram de outra forma. É mais fácil tu engolires O Yamal, por racismo. exemplo, mas Sim. o Yamal também é muito jovem. Hoje em dia já reclamam do Yamal por encarar o racismo de outra forma. Eu acho muito injusto com o Yamal. O Yamal tem 18 anos. Isso. Não 17. queiram que um jogador de 18 anos já tenha formatado na cabeça como combater o racismo. Sim. Não é assim também, gente. Nem, Então eu achei nem muito, tem que saber. achei não. muito injusto quando alguns brasileiros criticaram o Yamal por conta da briga do Vinícius contra o racismo. Não, o Yamal tem 18 anos, ele tem tempo ainda para formatar a cabeça dele. Ele não vai querer ir contra o mundo, não é? Sim, Se não é? calhar não consegue ter essa estrutura mental para isso. Estava curioso para ouvir a tua opinião. Acho que ainda não tinhas falado sobre isso. E também queria perguntar-te sobre qual é que foi o choque maior que tu sentiste ao vir para Portugal no futebol português e futebol brasileiro. Nós vemos muito o futebol brasileiro como também um clima pesado, um clima complicado. Mesmo a relação da imprensa com os treinadores é um bocadinho mais emocional, digamos assim. O choque maior nem foi tanto no dentro de campo, sinceramente. Foi no fora de campo. A dificuldade que só aumenta de você ter acesso aos principais intervenientes. Enquanto no Brasil, ok, já tá um pouco mais difícil. No Brasil hoje quase todos os treinos são fechados, mas há 10 anos, quando eu lá estava, era treino todos os dias aberto para a imprensa, todos os dias uma conferência, seja de jogador ou seja de treinador. Os treinadores falavam antes e depois das partidas, mas na terça-feira que não tinha jogo nem na quarta e não tinha existido jogo na segunda, falavam jogador. E muitas vezes, ainda a depender do clube, o assessor de imprensa ia à sala mais cedo e chegava, pessoal, tenho 3 nomes aqui para oferecer. O João, o Juninho e o Clebinho. Quem vocês querem? E os jornalistas definiam qual era o jogador para ser entrevistado. Então, todos os dias os treinos eram abertos. Todos os dias você tinha uma conferência exclusivas. Ok, não era da noite para o dia. Não pedia para o assessor hoje para ter amanhã. Mas ele me encaixava em 1 ou 2 semanas. Aqui você faz um pedido de exclusiva, ou você não tem, ou tem daqui 7 meses. Sim. Então, isso há 10 anos, agora piorou, só piorou. Então, o que me surpreendeu muito aqui foi a principal diferença do futebol. Isso também é futebol, por isso que eu digo aquela questão, também é futebol. Falar sobre comunicação social, sobre o trato entre jornalista e jogador, e jornalista e treinador, também é futebol. Uhum. Isso me surpreendeu bastante, essa dificuldade de você ter acesso aos principais intervenientes aqui. E o facto de dares várias vezes a tua opinião também te condicionou muito acesso ou não? Bastante. Eu briguei com quase todos os assessores de imprensa dos principais clubes. Felizmente, com alguns eu consegui dar a volta e tenho uma relação até que cordial, mas fechei muitas portas. Nosso amigo Arthur Quesada, que aqui esteve recentemente, e das pessoas que sempre cruza comigo e fala: "Oh, você fechou a porta ali, você brigou com aquele ali, você fez aquilo." Porque eu não aceito o desaforo. Eu não suporto assessor de imprensa prepotente e arrogante. Porque o assessor de imprensa, ele é nada mais do que o elo entre... É um facilitador. É um facilitador. Eu fico revoltado quando você faz uma pergunta para um assessor de imprensa, seja por telefone ou por WhatsApp, em que ele visualiza a mensagem e não te responde. A obrigação dele é responder. Nem que seja para falar não, sim ou não posso te ajudar. Mas ele tem que responder. É obrigação. Entre tantas funções que ele tem dentro do clube, uma delas é conversar, é tratar com o jornalista. Ele é o comunicador direto entre o clube e o jornal, ou o clube ou o órgão de comunicação social. E ele não faz esse trabalho. Ou quando uma vez, olha o absurdo, em que eu passei para um jornalista do Brasil um contato de um assessor de imprensa de um grande clube português, porque ele pediu: "Bruno, tem o contato do fulano?" "Tenho, tá aqui." Esse fulano, esse meu colega ligou, passaram 5 minutos, esse assessor me liga: "Então, passou meu contato para um jornalista do Brasil?" Ué,
Qual o problema? A tua função é atender jornalista. Desde quando o seu número é privado a esse ponto de eu não poder... Eu não tô passando por uma amiga, por um amigo, por um meu filho. Tô passando por um outro jornalista, um outro profissional que quer ter o acesso com você. Então eu não consigo... É um não trabalho, muitas vezes. O assessor mais dificulta o nosso trabalho do que facilita. Sim. Sendo que o trabalho principal dele, claro, primeiro ele tem que obedecer o clube, ele tem que, enfim, defender o clube, mas ele tem que defender a profissão que é, porque, enfim, muitos passaram pela nossa profissão e mudam. E num dia estão com a gente numa redação, em outro dia estão num clube como assessor de imprensa e são pessoas totalmente diferentes. Faz parte mudar uma coisa ou outra no perfil de trabalho, mas você não pode mudar da água para o vinho ou do vinho para a água. Mas o que me incomodou muito era como ainda é fechado ou são fechados os clubes em Portugal. Não há zona mista. Zona mista somente nas ligas internacionais e mesmo assim contabilizado, pormenorizado, cronometrado. No Brasil, já não tem nada a ver com o que era pré-pandemia. No Brasil tem diminuído muito. Antigamente se faziam entrevistas no intervalo do jogo, as rádios e as televisões. Tudo bem, acho que aí é um pouco demasiado. Sim. Mas hoje não, você termina um jogo, todos os jogadores passam entre o balneário e o autocarro, fala quem quer. Eu não vou obrigar o jogador a falar, mas eu não posso, eu me incomodo o assessor não deixar ele falar comigo. O jogador não queria falar comigo, é o direito dele. Sim. Agora o assessor não ajuda, é muito difícil pra mim. E briguei muito e já me desgastei muito. Sim. E fechei muitas portas, mas paciência. Diz-me uma coisa, tu chegaste em 2015, estás quase a fazer 10 anos aqui em Portugal. Que evolução é que te sentes no futebol português? Obviamente em termos financeiros Portugal está a ficar cada vez mais distante dos principais, mas em tudo isto que nós estamos a falar, em termos o nosso lado profissional, o comentário, porque tu és jornalista, mas também fazes muito comentário, portanto, que evolução é que tu sentes? Sentes que era mais fácil quando chegaste do que agora, vice-versa? O que é que tu achas? É uma pergunta difícil de responder de bate-pronto assim, mas eu sinceramente não vejo grande diferença daquilo que eu encontrei há 10 anos daquilo que eu vejo agora. Continua a haver muitos bons profissionais, como continua a haver profissionais que, para mim, enfim, valem o que valem. O futebol dentro de campo, para mim não evoluiu, para mim é igual. Muito sinceramente, os 3 grandes continuam a nadar de braçadas em relação aos outros, pelo contrário, cada vez mais. Aliás, o Rubem Amorim recentemente disse isso. Tô indo embora aqui, é mais fácil falar agora, é bem verdade, mas é impressionante a discrepância que existe entre os 3 grandes para os outros. Então, no fundo, não mudou muita coisa. Há 10 anos era assim, os 3 eram os 3. 10 anos depois, os 3 continuam sendo os 3. Em relação à comunicação social, também acho que ela é igual, mas também não tenho assim tanto conhecimento possa até ser injusto com alguns órgãos de comunicação ou com alguns clubes. Vi muito clube evoluindo. Para mim, o Braga de 10 anos é outro Braga, por exemplo. O Estoril se revolucionou em muitas coisas. Eu vejo um Santa Clara, onde eu tenho muitos bons contatos lá, que de repente cria uma SAD e está crescendo e hoje já briga. Não sei se vai continuar até o fim da temporada, mas está nos 5 primeiros da Liga Nacional. Então eu consigo ver, mas são evoluções individuais. Sim, há essas evoluções, como houve retrocessos em alguns clubes que desapareceram. O Famalicão uma hora tá bem, uma hora tá mal. Então eu acho que é irregular. Eu não consigo traçar olha, evoluiu todo mundo aqui ou não evoluiu todo mundo aqui. Acho que é muito individual. Eu sei que o Maia tem ali perguntas diretas. Posso começar? Só com perguntas diretas. Quem é que assim, mais objetivamente, quem é que te surpreendeu mais no futebol português, pela positiva e pela negativa? Mas um jogador, um treinador, uma figura. Me surpreendeu mais pela... Você diz o quê? Quando eu estava no Brasil e tinha essa visão dessa pessoa... Não, ou mesmo pessoas que tenham aparecido entretanto e que tenham sido... Eu li a tua crónica... Foi a semana passada que escreveste a crónica do livro? Do livro foi a semana. Não, foi a semana... Não, hoje é... Não, ok. Não, mas foi semana passada. Foi semana passada. Eu li... Todo mundo... É engraçado. Eu li essa crónica hoje, a preparar esta conversa. Está muito bem escrita. Muito bem escrita. Mas é engraçado que onde eu vou, depois que eu escrevi... As pessoas me param na rua porque me reconhecem, mas o que me surpreendeu é que as pessoas quando me param na rua... eu te assisto na televisão, mas nunca detalham o que me assistiram. Aquele dia você falou bem do fulano. Não. É só gosto do teu trabalho, poderia falar melhor do meu clube e tal. Mas essa crônica
desde que ela foi escrita, quase todo mundo que me para, eu não sei como ela tomou uma proporção que eu não Sim. imaginei que ela fosse tomar. Não sei se- As não pessoas deves me ter param e falam, poxa, adorei a forma como você lido. Ele conta a trouxe história, suspense para... Acho que já podemos fazer spoiler, Claro. já toda a gente leu. Contextualiza-me. Ele conta a história de um dia que foi fazer tempo a um centro comercial, não sei qual é que foi, mas Vasco foi da Gama. Vasco da Gama. Eu li isso. Ok. Mas E contextualiza. foi lá e de repente lembrou-se que tinha uma coisa que queria muito comprar e depois a crónica é a descrever a forma como comprou, o processo todo da estratégia. compra, Escondido. mas nunca diz o que é que compra. Só digo no fim. E só revela o que é que compra no fim. E podemos E era revelar o livro agora. a biografia do Pinto da Pinto o da diário Costa. do Pinto da Costa. Ou seja, ele fez mais suspense à volta de todo E o fiz. processo de compra. E não me apropriei de nenhuma licença poética, porque vez ou outra numa crônica você Exagera. coloca uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não, essa foi uma crônica em que foi 100% real, em que eu não precisei criar, aumentar É muito nada. bom, Foi é muito exatamente igual. Ele não Tudo pede o isso, saco, não pede a Não sacola. peço nada. Eu simplesmente saio com o livro aqui assim no escondidinho. Mas é isso, foi... O futebol português, ou o futebol no geral, aí não é só Portugal. Acho que no Brasil também, se calhar, eu fazia algo do tipo se fosse comprar alguma coisa assim. Mas acho que em Portugal mais, porque são só 3 clubes grandes. Então a rivalidade ainda é maior, é tudo muito mais concentrado. Depois tem o Norte contra o Sul, Lisboa contra o Porto. Aqui vive-se o futebol de uma forma mais renhida, digamos assim. E eu fui comprar o livro do Pinto da Costa como jornalista. Eu não sou do Porto, e até poderia ser do Porto e daí, mas não sou do Porto. Mas me senti como se estivesse cometendo um crime. Eu entrei na livraria pensando assim, eu vou comprar isso, mas ninguém pode me ver pegando o livro, ninguém pode ver eu comprando o livro, porque vão associar que eu estou lendo sobre o Pinto da Costa, automaticamente eu sou do Porto, automaticamente eu sou contra o André Vilas-Boas, mas isso passou pela minha cabeça. E eu fui comprar um livro, sendo jornalista. Mesmo que eu não fosse, eu sou só uma pessoa E interessada depois foste parado à porta do shopping por alguém que te Ou seja, reconheceu. se eu Isso é andar o condicionamento. Se eu andar com um livro de história do Hitler, não significa que eu seja um nazi. Sim, claro. Eu sou só um apreciador da história. Mas é isso, eu me senti quase cometendo um crime. Mas Depois é eu o percebi que condicionamento que eu- nós sentimos É isso. diariamente. Eu lembrei-me E que da não se crónica, explica. lembrei-me da crónica a propósito da pergunta dele de quem te surpreendeu mais e quem te desiludiu mais. Não que eu esteja a encaminhar-te para o nome, mas foi um exemplo que me lembrei e lembrei-me da crónica que está muito bem escrita, mas não sei se lembraste entretanto de algum nome. Não, que me surpreendeu na positiva, mas acho que surpreendeu muita gente, talvez até a si próprio, foi o Rubem Amorim. Acho que não consigo pensar em outro. Em várias questões, acho que ninguém imaginava que o Rubem Amorim fosse dar esse treinador que deu. Ninguém, talvez nem o próprio Rubem Amorim, muito sinceramente. Mas também tinha pouco conhecimento dele como jogador, não era um expert do futebol português. Agora, quem me surpreendeu pela negativa, e vou dizer aqui, talvez eu vou apanhar muito por conta disso, no Brasil a gente tinha uma visão do Pinto da Costa como um grandíssimo presidente, vencedor de tudo, e é de fato vencedor de tudo, mas quando você está aqui dentro, vive na comunicação social, e a forma como ele tentou durante muitos anos condicionar, direto ou indiretamente, a comunicação social, não que os outros clubes não tenham feito. Eu sofri muito com o Vieira no Benfica, sofri muito com o Bruno de Carvalho no Sport, então aqui até para poder trazer os três. Dividir o mal pelas aldeias. Sofri com todos, direto ou indiretamente. Mas o Pinto da Costa, o Porto do Pinto da Costa, na época ainda mais que vinha ali de altos e baixos, a forma como, direta e indiretamente, o Pinto da Costa foi me decepcionando como figura, como personagem, alimentando uma rivalidade que não era uma rivalidade. O Pinto da Costa frequentemente chamava os outros de inimigo, não rival. Ele chama até hoje o Benfica de inimigo. Por exemplo, uma coisa que quem não votou nele na última eleição, ele encara como inimigo. Ou seja, é um absurdo, é muito louco isso. Pessoas que estiveram lá com ele, que gostam do Porto tanto quanto ele, o fato, ou seja, o André Vilas-Boas é um traidor só porque tem ideias diferentes. O Maniche, que trabalha comigo e foi jogador do Pinto da Costa enquanto presidente, passa a ser um traidor, um inimigo, só porque prefere X e não prefere Y. Eu não consigo entender a forma revoltada como ele enxerga o futebol. Isso eu acho que é algo instituído no global no futebol e parece-me que nos últimos anos tem sido muito desconstruído com o surgimento de outras figuras. Sim, o e a queda de, o exemplo que o dessas... Sporting veio dar nesta fase, Amorim, Viana e agora João Pereira, vamos ver como é que corre, mas a forma como o Sporting E Frederico Varandas. sim, sobretudo Frederico Varandas, acho que o Sporting, espero eu, isto pode ser o chamado wishful thinking,
mas já espero que o Sporting venha trazer uma nova era dos clubes pensar em futebol em Portugal, porque havia muito esta lógica de se o Porto ganha assim, temos todos que ser assim. Pois é. Se o Benfica ganha assim, temos todos que ser assim. E o facto do Sporting estar a ganhar com a atitude oposta pode fazer os outros clubes pensarem, ok, podemos ser um bocadinho mais amigáveis na forma como somos competidores uns dos outros, mas fora do campo. Até já há muita gente a falar sobre isso. Se o futebol português se quer valorizar, provavelmente vai ter que se entender fora do campo e dar as mãos fora do campo. Depois dentro do campo a bola rolando é outra história. Mas não sei se é uma visão demasiado romântica para ti também. Eu acho difícil, mas o próprio Varandas também, quando pode, eu gosto muito da forma como ele se comunica mais recentemente, mas sempre que pode também, ele coloca ali uma pimenta. Sim. Mais que nesse... Eu gosto da provocação e defendo sempre a provocação, seja no dia a dia ou na televisão. Porque a graça do futebol é você provocar o que perdeu. Porque se você ganhar e não poder tirar sarro de ninguém, qual a graça que tem? Só ganhar. Imagina, todo mundo torce aqui pro Benfica ou pro Porto. Vamos aqui inventar uma história. Nós 3 somos do Benfica e ganhamos sempre só os 3. E vivemos só os 3 juntos. Qual a graça que tem? A gente não pode picar o do Porto ou do Sporting. Eu acho que a graça do futebol só existe por 2 coisas. Por ter bola e por ter provocação. Sem a provocação, o futebol não sobrevive. Você não conseguiu provocar o que perdeu. No outro dia achei muita graça um adepto, acho que foi do Corinthians, da cabeça do porco. Que mandou uma cabeça literalmente gigante de um porco para dentro do... porco mesmo. Foi contra o Palmeiras. Foi contra o Palmeiras, que é o símbolo em que eles querem ironizar e rebaixar o Palmeiras. É um porco. Mandou a cabeça do porco para dentro do campo durante o jogo e foi caso de polícia, chamaram a polícia e o adepto muito, de forma engraçada, disse: se eu não posso mandar a cabeça do porco para dentro do campo, estão a matar o futebol. Se eu não posso fazer isto, o que é que eu posso fazer? Foi engraçado. Perguntas, Luís? Não, eu estava ainda a raciocinar sobre esta questão. Sabes que eu discordo um bocadinho aqui do meu colega Pedro Filipe Maia, que ele acha que é o Frederico Varandas é um asa a comunicar, e eu não acho. Não, eu não acho que ele é um asa a comunicar. Eu acho ele melhorou. Melhorou um bocadinho, melhorou mas muito. ele é um bocadinho... É provocatório. Ele é eu acho que ele é ressentido. provocatório. Ele apanhou tanto. Agora, não literalmente, no sentido figurado. Eu não falo do presidente a comunicar, porque sim, eu acho que é ele muito até, mais. aliás, Tem muito mais valor a atuar. Certo. Porque ele apanhou dentro e fora. O Sporting pré-Varandas bateu tanto no Varandas. O Sporting tinha uma divisão. Aliás, se existia. Uma coisa que me surpreendeu, aquela questão da surpresa. Eu nunca tinha visto um clube com tamanha divisão internamente. Sim. Mas assim, há quase como querer desejar o mal do opositor, não do rival, do opositor. Agora já vês. No Benfica vês um bocadinho isso, não é? Vimos isso um bocadinho no início desta época, com o Rui Costa a ser muito criticado internamente, com as assembleias muito quentes. E no Porto também... Começou, assim, alguém até falou que é a esportingização do Benfica. Exatamente. Sim. E o Porto também acho que vai sofrer um bocadinho com isto este Está ano. a sofrer, acho eu. Porque agora começam a aparecer as primeiras derrotas e começam a surgir as fações, entre aspas. Mas é isso, mas o Varandas sofreu internamente e sofreu muito também com Vieira e com especialmente o Pinto da Costa. Então eu consigo, apesar de criticar algumas atitudes dele, algumas palavras dele, mas você percebe claramente alguém que apanhou calado durante muito tempo e agora que está por cima também quer aproveitar a boa onda. Não, mas eu dizia, não é... Eu sei que o Frederico Varandas também é muito provocatório, etc., mas... até falava na questão da forma saudável como o Sporting trabalha com a imprensa. Forma é o clube disparado que melhor trata a imprensa. Sim, também acho. Dos 3 grandes. O Braga, eu tenho uma boa relação com o Braga também. Hoje, felizmente, voltei a ter uma boa relação com o Porto, que eu não tinha nos tempos de Pinto da Costa. Mudou bastante agora. O Porto melhorou bastante. O Benfica ainda é um amor e ódio, 880, altos e baixos, mas o Sporting, para mim, é disparado o clube que melhor trata. E não é uma questão de acarinhar a comunicação social. Eu não quero carinho, eu só quero trabalhar livremente, tranquilamente, ser profissional básico. Eu até falava mais nesse sentido, nesse lado saudável. Claro que dentro depois dos dirigentes há sempre aquela provocação normal. Gostava de falar contigo, eu sei que é um rival, mas não posso deixar de falar do Abel, até porque foste tu que avançaste há dias que o Abel poderá estar a fechar o ciclo no Palmeiras. O Abel também... Pós-Jorge Jesus, se calhar o Jorge Jesus é quem muda mais o futebol no Brasil, o Abel vai a seguir e se calhar é um treinador que não se dá o valor suficiente
para o que ele fez no Palmeiras. E agora o Arthur Jorge também, se calhar, não é tão Mas falado. o valor aqui ou lá no próprio Aqui. Brasil? Nos dois, gostava até que comentasse os dois, porque quando foi Jorge Jesus, o país parou naquela final da Libertadores. Quando foi o Abel, acho que pouca gente Tem soube dois, o que aquilo eu aconteceu. vejo por 2 motivos. E agora com o Arthur Jorge também sinto a mesma coisa, que ninguém quer saber daquela final da Libertadores. Primeiro uma coisa, e é clara, o Flamengo é outro mundo. O Flamengo é outro mundo. Eu sou do Corinthians e não tenho qualquer problema, porque eu sou muito independente, na minha opinião. Eu sou do Corinthians, mas o Flamengo é maior que o Corinthians. O Flamengo é o clube que mais vende, é o que mais compra, é o que mais tem dinheiro, é o que mais tem adeptos, é o que mais enche os estádios. Mas, Enfim, para é outro Portugal, mundo. mas para Portugal isso é igual. Então, Para o público português, não é? mas eu eu percebo tô onde é indo que vai pro chegar. Brasil. Só que o que o Flamengo faz lá tem muito mais repercussão fora do que faz o Corinthians, ou o Palmeiras, ou o Santos. O Santos fazia na época do Pelé, etc. Então, o Flamengo já dimensiona muito mais a repercussão. E o Jorge Jesus tem uma figura muito mais Carismático. carismática, empática por ser polêmico também, e por ser falastrão do que o Abel Ferreira. E tinha muito mais bagagem do que o Abel quando lá esteve, para além do futebol muito mais atraente. Eu acho o Abel maior do que o Jesus no Brasil, mas o Jesus foi o melhor do que o Abel no Brasil. Porque o futebol do Flamengo era encantador. Uhum. Qualquer adepto de qualquer clube parava para assistir o Flamengo. O Flamengo jogava de olhos fechados. A gente fala muito desse esporte nos últimos anos, que joga de olhos fechados, mas o Flamengo jogava 5 vezes mais, com jogadores de peso. Então, para já era isso. O Flamengo ser maior que o Palmeiras, o Jorge Jesus ser maior do que o Abel, e o futebol praticado pelo Flamengo do Jesus ser melhor praticado do que o futebol do Abel. Os dois foram vitoriosos. Aliás, o Abel ganhou muito mais do que o Jorge Jesus, mas eu consigo ver essa diferença. Então, no Brasil tem um motivo muito claro, essas questões. E aqui também. E vocês são portugueses, sabem melhor do que eu. O Jesus tem uma boa comunicação, digo, nos bastidores, se mexe muito mais, direto ou indiretamente, do que qualquer outro. Sim. Mais do que o Mourinho. Mas eu acho que tem mais a ver com o carisma e com a empatia. Mas Também. nesse aspecto, eu acho que nós não somos muito imparciais. E dou outro exemplo muito atual. A apresentação do Ruben Amorim em Manchester teve uma cobertura brutal da comunicação portuguesa, da comunicação social portuguesa. Muitos que se deslocaram para lá, e não me lembro de haver nem um décimo disto com o Paulo Fonseca quando foi para o Milan. O Manchester United, que é um grande clube em Inglaterra, tem 3 Champions. O Milan só tem um clube à frente em Champions, tem 7 Champions. Portanto, o patamar é, eu vou dizer, o mesmo, e o tratamento é diferente. Acho que tem a ver com a questão da empatia. Mas é o carisma. O carisma, a empatia. Vem aquilo que está mais fresco na memória do adepto, que é o Rubem Amorim ganhando tudo dentro de Portugal. O Paulo Fonseca já passou por aqui tem um tempo. Claro. E depois rodou e foi, enfim, para a Ucrânia. Olha, nós no etc. 0-0 fomos, tratámos exatamente igual. Fizemos de cá os dois. Portanto, foi... Mas não você- houve budget para mas isso. Você entrou numa questão para mim que, para não ter que voltar no nosso tema inicial, por exemplo, eu assim, mais do que ser imparcial, eu sou independente. Eu tenho para mim que eu não sou imparcial. Por exemplo, eu gosto do Rubem Amorim, já não sou mais imparcial. Certo? Eu gosto do percebo Rubem tudo Amorim. isso. Eu vou Percebo criticar, totalmente eu vou tudo criticar isso. quando é preciso. E critiquei quando viajou, e critiquei quando entrou em contradição, e vou continuar criticando quando errar, mas sou independente. Acho que o jornalista, a gente usa muito a palavra, jornalista tem que ser imparcial. Não, para mim, jornalista tem que ser independente. Porque a partir do momento que você gosta de alguém ou cria uma opinião de alguém, para quebrar é mais difícil. Já aí você já é imparcial. Sim, eu percebo o que tu dizes, eu percebo totalmente. Mas Porque em as palavras termos podem de... confundir às vezes. Mas aqui, em termos de... Eu sou 100% independente Em termos mesmo. de cobertura, ok, mas isso tu estás a falar de uma forma, ou seja, estás a falar como um freelancer, não é? E aqui eu estou a dizer, como órgão de comunicação social, eu acho que deve haver uma atenção semelhante. Por exemplo, nós, o ano passado, fomos a todos os jogos, fomos cobrir todos os jogos da Liga dos Campeões. Porque é o nosso conceito. Não dá para ir a todas as viagens, vamos a todos os jogos da Liga dos Campeões. Já tínhamos ido antes e foi sempre assim. E, portanto, o ano passado estava o Benfica, o Porto e o Braga, nós fomos aos jogos todos eu destes pergunto. 3. E não fomos aos jogos do Sporting na Liga Europa numa fase inicial, só fomos mais tarde, percebes? Mas eu concordo e acho espetacular quem consegue fazer essa gestão. Mas chega um dia que o orçamento baixa e você vai ter que Fazer escolhas, claro. fazer as claro. escolhas. Obviamente que você vai optar pelos 3 grandes. Sim, mas aí E se apertar um pouco mais, sejamos honestos, vai sempre optar pelo Benfica, que é o maior clube em Portugal.
Mas isso, eu falo isso tranquilamente. As pessoas acham que é errado pensar assim, não. Sim, eu acho que vai uma cobertura maior quando é Benfica. Sim, Mas do é que os claro, outros, o Benfica talvez. aqui vende mais, o Benfica aqui tem mais adeptos, o Benfica aqui rende... Isso Para o bem e para o mal. isso não quer dizer que o Porto não seja gigante, que o Sport não seja gigante. Eu digo isso tranquilamente. Eu sou do Corinthians e falo tranquilamente que o Flamengo é muito maior, não, mas é maior do que o Corinthians. Talvez muito maior, mas é maior que o Corinthians. Vende mais. Então eu entendo se a cobertura para o Flamengo for maior quando a cobertura for para o Corinthians. Faz parte, porque o número de pessoas interessadas naquele assunto é maior. É isso. É isso. Uhum. O Certo. que as pessoas às vezes não entendem é que há uma fase do dia, da semana, do mês, em que tu tens que fazer uma escolha editorial. Não é? Editorial é isso. E uma escolha editorial, sendo a comunicação social também no limite dos limites, um negócio também, porque também tem que pagar salários, porque também tem que ganhar dinheiro para pagar esses salários. Há uma escolha que tens que fazer às vezes, que é o assunto que as pessoas mais querem ver naquele dia, né? E nem sempre é o mesmo. E a pessoa que se incomoda está 100% correta. Claro, 100% porque correta. também tem uma visão Mas ele tá certo. Se ele acha que, por que o jornal tal beneficia não, mas dá muito mais espaço para o Benfica e não para o meu Sporting. Você está certíssimo de ficar incomodado. É o direito dele. Claro. Ele que sente na pele ser colocado de lado em detrimento o de nosso outro. desafio é arranjar um equilíbrio Exato. para tentar Não é fácil, cobrir a todas. gente tenta, mas percebo, desde que não venha com violência e com Isso. xenofobia e com perseguição, certíssimo adepto que se vê incomodado com isso. Nesse ponto, Portugal está bem longe do Brasil, nessa questão da violência e da... Felizmente, sim. Há os casos isolados, uma coisa ou outra, mas nem se compara com o Brasil. Por exemplo, eu vou pegar o futebol, mas vou entrar por outro lado. O Bruno Ferreira, que é um amigo nosso em comum, hoje chefe no DAZN, foi ao Brasil de férias. Ao Brasil, primeira vez, Brasil de férias. É engraçado, mas é triste ao mesmo tempo. E eu tento quebrar muito o estigma de que o Brasil é um país violento, claro que é, a insegurança é muito grande, mas muitas vezes traçam o Brasil como um país de tão violento que você vai pisar no aeroporto, vem um índio com arco e flecha e vai te roubar. Muitos europeus têm essa visão. Mas aí quando eu tento desconstruir isso, chega um grande amigo meu, português, que vai ao Brasil pela primeira vez, o que acontece? Aeroporto fechado. Aeroporto fechado, porque assim causa- que ele desembarcou, mataram um traficante, um delator, metralhado, Eu segui fuzilado as stories. na porta do aeroporto. Um português vai a primeira vez ao Brasil, depois de tanto eu tentar desmistificar tanto a questão da violência, e quando ele chega, uma pessoa é morta dentro do aeroporto. Aí é difícil defender. Eu, na primeira vez que fui ao Rio de Janeiro, e única, tentei ir de mente aberta e vai tranquilo, só também não te exponhas demasiado, não andes com o telefone Sim, na é mão, isso. relógio Exato. mas pronto, deram umas dicas todas para correr bem. E eu fui tranquilamente, entrei no táxi, e a conversa com o taxista era uma senhora, ela perguntou: de onde é que vocês são? Portugal, de onde? Gaia. Bom, e vocês vieram para aqui porque querem? Eu assim, não me assusto mais. ou muito rápido, um colega meu que viajou um tempo atrás, ainda viajou, em que ele, todo cuidadoso, foi ao médico e não sei o quê, aí foi uma consultoria, e aí disseram, não tome água de coco na praia, protetor solar sempre, não fique no sol, não leve o telemóvel pra rua. Eu falei, não vai então. Se você não pode fazer tudo isso, é melhor ficar aqui em Portugal, vai gastar dinheiro pra poder não fazer nada. Exato, para ficar só no hotel. Não toma gelado na rua porque a água pode estar infectada. Não toma água de coco porque não sabe a procedência. Não toma muito sol porque o Brasil é sol. Então, não vai então. Se é para ter tanta restrição, fica em casa. O Algarve está bom. Pois é, isso vai ao Algarve. Exato. Olha, Sendo que agora é mais barato ir ao Brasil do que ao Algarve. o Maia tem aqui, o Maia tem aqui um desafio final para ti, mas eu tenho ainda uma perguntinha destas soltas e de termo de comparação que eu gostava muito de fazer. Nós, já há algum tempo, mas agora de uma forma mais agudizada, tem-se discutido muito aqui a questão da calendarização, da sobrecarga de jogos. Aliás, nesta última jornada também houve esse assunto, por causa da pouco tempo de recuperação do Braga e do Porto para os clássicos. O Carvalhal falou muito disso. Falou muito disso, exato, e o Vítor Bruno também o assumiu. O próprio Amorim, ganhando, também assumiu que o Braga estava mais jogou cansado. Jogou com isso, não é? E eu queria te perguntar, porque vocês lá são experts nesta matéria. Eu, há uns anos... Enquanto falávamos aqui, já criaram um campeonato no Brasil. Quando terminar, vai ter lá um playoff de alguma coisa. Até o ano passado eu fazia um podcast aqui com os nossos colegas do Gol, que é o nosso domínio brasileiro, e falávamos muitas vezes disto, e foi quando eu comecei a ter real noção da dimensão, não só da sobrecarga horária, mas também das grandes deslocações, que é algo que aqui não acontece tanto em Portugal. Há razões para alarme
com a cadência de jogos que existe em Portugal? É algo que tem mais a ver com a procura de mais receitas? Onde é que está o ovo, a galinha? Onde é que isto começa? Onde é que isto acaba? Quem é que tem razão? O que é que tu achas? Eu digo que há uma carência por receitas e vou trazer uma opinião muito minha, que eu acho que no futebol há muito do conservadorismo e eu compreendo que eu não sou conservador, especialmente fora do futebol, mas no futebol também. Eu defendo, por exemplo, que o futebol de hoje em dia, não pode ter 90 minutos. Não justifica. De 80 jogos na temporada de um único clube, ou 60 jogos, 60, 70, que valem a pena assistir, que você sabe que serão rentáveis, interessantes, 5, 10 no máximo. Todos os outros são cansativos, sonolentos e não agregam a nada. Então, uma forma de... É uma coisa muito simples. Recentemente eu fui jantar com um amigo e ele tem uma filha de 14, 13, até fiz um texto sobre isso. Ele atendeu o telefone e saiu. E ficou eu e a miúda a conversar. E ela muito esclarecida, 13 anos, 14, super esclarecida. Em que, com 14 anos, ela me dizia que não assiste futebol, não consegue ir ao cinema assistir um filme. Ela se baseia... Vocês têm filhos, enfim, eu não tenho filho, mas eu posso, com base nisso, tirar uma ideia do que é. Até 15, 16 anos, as pessoas se baseiam em vídeos de 30, 40 minutos, no máximo. Eu diria 30, 40 segundos até. No máximo. Então, como é que você... Eu tô pensando no futuro. Então, é o Bruno pensando no futebol daqui 30 anos. Hoje ainda, daqui 20 anos, a gente vai conseguir ainda aguentar. Mas a criança que tem 10 anos, quando ela tiver 30, ela não vai estar interessada em assistir futebol porque ela não aprendeu a assistir futebol com 10 anos. Tem as exceções. Vão dizer, mas o meu filho gosta, meu filho vai ao estádio, meu filho não sei o quê, mas a maioria não assiste, não suporta ir pro cinema. Eu não consigo entender uma criança que não vai ao cinema e não fique lá 1h20 assistindo um filme tranquilo. Não aguenta, não suporta. E o futebol não tem atrativo, não é espetáculo. Não se vende o futebol como deveria vender para justificar 90 ou mais, para não dizer 100 minutos, 110 com os acréscimos, com o prolongamento. Mas então, não corres o risco de desvirtuar o futebol, a essência do futebol? Mas o mundo é isso, o mundo é se modernizar. Talvez erre, depois a gente perceba daqui 15 anos que não valeu a pena. Mas eu defendo muito que para o futebol ser mais rentável, para todo mundo ganhar... Porque eu estou pensando no futuro, eu não estou pensando agora. Eu estou pensando na criança que tem 5, 10 anos, que seguramente não vai se interessar pelo futebol, porque há essa discrepância. Eu vou pegar Portugal como exemplo, e é isso. Os 3 grandes estão muito à frente dos outros numa questão financeira. Então, os jogos entre eles são interessantes, alguns nem tanto, mas são interessantes. Agora, os outros contra as equipes menores, cansa de assistir, não dá graça de assistir, não vale a pena assistir. Mas a grande questão é que se calhar não tem só a ver com o número de jogos, tem mais a ver com o desgaste, com ir para estágio. Imagina que o jogo tinha 60 minutos, tu tens da mesma que ir para estágio, tens da mesma que viajar, tens da mesma, percebes? Portanto, isso aí não era eliminado. Sim, daria para continuar com muitos jogos, mas para mim com menos tempo. Eu defendo muito essa tese de que o futebol não precisa ser, como é que chama aquela que agora que tá super na moda, que envolve aí jogadores que são Kings League. A Kings League, sim. Não precisa ser uma Kings League. Isso também já morreu um pouco. Morreu, né? mas é isso, porque não se sustenta hoje. Mas isso. se levar para frente, repito, não precisa ser um espetáculo. O futebol tem muito do dentro de campo, mas eu acho que para você conseguir sustentar o futebol, fazer com que ele sobreviva daqui 20, 30, 40 anos, se ele continuar assim, não se justifica. Eu fui muito crítico ao Florentino Pérez na criação da Superliga. Para mim, mais da metade dos argumentos eram ridículos e risórios, mas tem uma coisa que eu concordo com ele, é essa. Ele criticou essa questão de um jogo de 90 minutos já não ser atraente para um jovem, para um adolescente, claro, para uma criança. Sim. E eu concordo em pleno. 100% de acordo, certo. Muito Vamos bem. lá, afinal? Desafio final para o Bruno Andrade. Vamos Tu estás a isso. cá desde 2015, né? 2015. Vais para gravar? É para eu acertar, é para errar ou para dar opinião? Não é uma escolha múltipla, mas vais ter que selecionar no nosso Squad Builder, que é uma ferramenta desenvolvida aqui, onde tu podes fazer o teu melhor 11, o teu melhor a equipa, prever uma equipa que vai jogar no fim de semana, etc. Okay. E nós temos uma fase que é o modo livre. Modo livre. E tu podes escolher qualquer jogador para a tua equipa. Quiseres. Podes fazer O nosso o 11 da desafio tua vida, podes fazer o que quiseres. O nosso desafio para ti é, eu abri já o Squad Builder, Ótimo. já estou a gravar o meu ecrã para depois mostrarmos qual é que vai ser o teu 11 de brasileiros que passaram em Portugal Desde que tu chegaste. desde que tu chegaste, Desde que eu cheguei, os que tu ótimo. escolhias para a tua melhor equipa. Pode ser de qualquer clube, os melhores brasileiros que tu viste jogar em Portugal desde que cá estás. Então vamos pegar então Escolhe o sistema. os brasileiros que eu vi
Em loco. Não precisa de ser em loco. Não, em loco não sei. Não, sim, sim, em loco. cá, hein, quando estavas cá, Nos últimos exato. 10 anos, tá. 10, 15 Vou anos. basear no 4-3-3, que é mais Ok. fácil. Então vá, vou pôr aqui Sim. 4-3-3. Brasileiros K. Guarda-redes. Esse eu vou ser polêmico. É uma questão, junta tudo. Junta empatia, junta qualidade, junta tempo de casa, junta tempo num clube, tempo no futebol português. Esse vai ser Matheus Magalhães, O do Braga. o do Braga. Porque o Júlio César foi grande, sim, mas jogou aqui 2-3 anos. O Ederson fez o que fez, mas logo foi embora. Eu tô juntando tudo. E o futebol pra mim é isso. Eu estava a pensar, o Júlio César já nem é quando tocaste O Júlio César, o Imperador. o Imperador, não, ainda apanhei cá. Ainda apanhaste? Sim, sim. Ok, o Ederson aparece... exato, ok, ainda apanhaste um bocadinho. Mateus Magalhães, estás Vou escolhido. juntar aqui tudo: empatia, Ok. simpatia, me atender bem, ser bom jogador, ter ligação com o clube. Eu tenho assistido muitas vezes. Estão a vamos ver, lá. é bom, tem que tratar bem a imprensa, pá. Tem que tratarem bem a imprensa. Tem que tratar bem a imprensa. O Matheus Magalhães é o meu guarda-redes. Defesa direito. Defesa direito. Brasileiro. Não há muitos. Não há muitos, Esta por acaso. ajuda? Não há muitos. Espera lá. Que eu me lembro. Tiveste... O Gilberto no Benfica. Não, sim, mas não entraria pelo Gilberto. Porquê que fizeram essa cara? Hã? Eu não vi. eu Boa sou- gente, boa gente. Boa mas não. gente. Empático. Empático, porém, Para já o está pior na frente. elogio que Para já podes está fazer na a um frente. jogador, é o pior elogio que Não, podes o fazer pior a um jogador. é um jogador esforçado. Exato. esforçado. Um jogador esforçado é o pior. Como é que é pode este jogador? Boa gente, gente boa, esforçado. Lateral direito, olha. Apanhaste o Danilo no Porto? Não. 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 Pois, o Danilo é antes. Eu estava-me a lembrar que não O pode ter Sporting mais, não sim. teve brasileiro lateral direito. Vamos ter que alargar o tempo. Tem que largar o Para eles. tempo, porque é difícil. Pois o Gonçalo dá aqui uns cortes. Não, alargar o tempo de escolha dele, ou seja, andar mais para trás. Não, Para já está Gilberto. mas eu Está posso, Gilberto. Eu posso me basear por isso. Podemos mudar a tática, jogar só com 3 defesas. Olha, eu Tu vou estás aí com o Gilberto. Tu estás aí com o Gilberto. apressar isso. Não né? me três- deste mais põe três ninguém. defesas. Não Três deste... defesas, põe 3 defesas, Vá. põe 3 centrais. 3 centrais. Muito bom. 3, se calhar é melhor meter mais avançados. É melhor ir com 3-4-3. 3-4-3. 3-4-3. Vamos. Então, Matheus, aí começa, claro, Luizão. Fala nisso, o que é feito do Luizão? Está de baixa. Tem aí uns infelizmente não está bem Não? psicologicamente Ok. falando. Então, perguntei genuinamente, não sabia, mas espero que... Mas está bem fisicamente e Ok. tal, está se recuperando, então um abraço pro Luizão. Também Abraço, outro, volte rápido, gente boa. se voltar. Houve. Outro central. Há um que está aqui na ponta da minha língua. Então, Eu não sei Não, se... não pode me condicionar. Mas acho que vais ter que o dizer. É Éder al- Militão. ser condicionado é algo que ele não está Podia- habituado. Podia ser lateral direito. Podia. Podia ser lateral direito. O Pepe eu posso colocar como brasileiro, não? Me permite? Não, chegaste, ele já era português, jogava na seleção. Já tinha feito Pepe muita Batota. coisa. Mas gosto do Militão, sim, com certeza. Militão. Luizão, Éder Militão Mais uma lesão para o Militão, meu Deus. e outro central. Pela esquerda esse. Eu coloco tranquilamente, podem me criticar, o Matheus Reis. Ok. Gosto Eu da gosto. polivalência do Matheus Reis. Também gosto dele. E pra mim, o Matheus Reis é o jogador que configura Rubem Amorim como treinador. Muito Sabe, ninguém maleável. conhecia, maleável, aceita, tem que ser titular, eu sou titular, reserva, lateral esquerdo, ala, central, Sim. joga e quando joga é Jogo fiável. 90, jogo 1. É. Então, vamos lá, subindo agora um pouco. ali. Agora, ala direito ou médio direito, como tu quiseres. Ala direita. Podes ir lembrando de nomes e meter já, não é? Exato, podes querer Se começar quiser pela já frente. meter o avançado. Então vamos começar pelo ataque, então. Jonas. Jonas. Não apanhei o Liedson aqui, infelizmente, mas queria ter apanhado. Nem o Jardel, nem o Liedson. Jonas. Começar a ficar pesado este aqui. E um avançado também muito bom. Eu pessoalmente gostava mais do que do Jonas, que era o Lima. Do que o Lima. O Jonas muito mais, sim. Eu não, gostava muito Gosto mais do Lima? Muito É mesmo? mais do Lima. É. Eu gostava do Lima, mas o Jonas... Eu percebo. Mas eu acho que o Lima era mais completo e aparecia em todos os jogos. E o Jonas, que é um jogador com outra classe, com outro finesse, mas falhava muito nos jogos grandes. Não sei, eu pessoalmente gostava mais do Lima. Achava o Lima um avançado mais. Só pra voltar, vamos lá. Então, ala direito, PP. Como médio direito? Com médio direito ali. Muito bem. Vai ser ofensivo. PP aqui. faz essa aula O PP toda, faz né? tudo. Quando ele era lateral direito. Hã? Exato, o PP podia ter sido. Pois é, direito. aí também era usado demais. Na esquerda, vou colocar então o Galeno, por que não? Sim, Olha, Galeno. Os tens de ter atenção para conseguir equilibrar os já clubes. equilibrei. Coloquei o Matheus. Já equilibrei, até o Braga tá participando.
Isso que eu não coloquei o Tormena como central. O Tormento. Turmena. Não, vamos lá. Então, os dois médios. Os dois médios ali mais centralizados. Deixa-me tentar ajudar-te. A lembrar-me de O nomes. Ramírez eu não peguei aqui. Não, o Ramírez não. Já tinha ido embora. O Gabriel não era nada O especial. Gabriel não... Gente boa. O Casemiro. Gente boa. O Casemiro. Esforçado. Apanhas o Casemiro ainda, não? Não. O Casemiro faz Casemiro 14-15. Eu chego aqui... É 14-15? Mas eu chego aqui no final de 15. Eu Ah, chego ok. aqui por volta de setembro, outubro. Já tinha Então já não saído tens Casemiro. Casemiro. É um desafio longo esse, mas a gente vai chegar lá. Se vocês tiverem tempo, Não, desculpa depois a gente atrapalhar. corta ali a Faz parte uma- que não interessa. faz Então, um corte. Mateus, Luizão, Militão, Mateus Reis, PP à direita, Galeno à esquerda, Jonas com ponta de lança. Faltam-nos 4 jogadores. Dois Dois médios, médios e dois avançados. 2 avançados. Médios é difícil, pá. Médios é difícil. Se fosse no geral, brasileiros que aqui estiveram, já teria formatado isso há muito mais tempo. Mas vamos lá, porque eu gosto do desafio. Tô tentando puxar aqui a box e lembrar. Tentar equilibrar também ali no Porto, no Benfica. Médios do Porto, não me lembro de nenhum brasileiro. Pois não, também não me Desde lembro. 2015 o Porto foi muito para a América do Sul. América do Sul não, Argentina, Colômbia. O Sporting nos últimos anos, eu posso cometer aqui uma grande gafe, mas eu não lembro de um brasileiro com muito impacto no Sporting nos últimos anos. Lembrei-me Assim, do Vendel. titular indiscutível. Havia o Olha, Wendel. O Wendel não é uma má ideia. O Wendel, no meio campo. O Wendel fez umas boas épocas. Fez ainda. com o Jair Então, por 20 milhões. Wendel, Saiu por 20 Wendel. milhões. Gosto. Queres pôr aqui por. Isso, como O Wender deu dinheiro para o Ruben Amorim começar Pois é. o trabalho dele. Não é? Vendel que foi depois para o Zenit. Eu ia usar o Matheus Nunes, mas quando eu cheguei aqui ele era brasileiro ainda. Ah, Ainda exato. é brasileiro, Não, tudo mas bem. tá- É um luso tá na brasileiro, seleção. mas não posso. O Otávio pra mim era outro que jogaria de caras, mas não posso usar o Otávio. Otávio. Deveria. Nós naturalizamos muita gente. Vocês nós. roubaram muita gente do Brasil. É. Mais. Não bastasse roubar o ouro do Brasil, como falam, né? Não, mentira, eu não vou entrar nessa também, calma. Não me persigam, eu não sou desse tipo de pessoa que vai nessa linha. Mas o Otávio, pra mim, era indiscutível. Eu sempre Otávio. digo que, eu digo tranquilamente isso, que todo adepto em Portugal fala baixinho pro amigo, fala, eu queria o Otávio na minha equipe. Qualquer Não pessoa. admite publicamente. Claro. Mas o benfiquista e o sportinguista, se pudesse ter o Otávio na equipe, teria. Sim. Por mais que doa o coração falar isso, eles verdade. o fariam. Hulk apanhaste? Não. Quem? Hulk. Não, menos ainda. Hulk. Menos ainda. Hulk entrava nesta equipe. Porque no Porto ainda tem o Evanilson, que é minha bola de segurança, se não houver outro pro ataque. Médios é difícil. Médios. Eu tô no pro ataque pra matar logo esse ataque também, a gente não ficar aqui até amanhã e não tomar o tempo de vocês. Não, mas o Evanilson é. Não, Estás a ver plantéis? não vou ver. Vou ver nas estatísticas por Brasil, por jogadores a jogar em Portugal. Portanto, acumulado. É difícil. Médio. Não me estou a lembrar de mais nenhum médio. Tinha o Gabriel que vocês falaram, mas não, o Wendel tá garantido. A esta altura está alguém a ouvir o episódio e a gritar o nome. Sim. Mas sabe o que é o pior? Vamos terminar e vai ter algum Vai que se era lembrar. indiscutível e eu atenção, esqueci. um dos centrais que tinhas era o Jardel, mas Não, gente boa também. Muito gente boa. Mas era bom central, mas não entra nesse. Douglas, Esses quem é o três Douglas? pra mim estão à frente. Eu lembro-me de um Guarda-redes. jogo que o Jardel abriu a cabeça daqui a aqui. Tinha o Lucas continuou a Veríssimo jogar. por cá, mas daqui não Quem? deu. O Lucas Veríssimo, infelizmente, aqui não funcionou. Pois não. Mas era bom jogador, por Era acaso. muito bom jogador, esperava mais. Ele próprio, inclusive, também seguramente esperava mais. Vamos tentar fugir dos três grandes. Não, eu tô tentando fugir dos três. Agora já estou nessa onda do fugir dos três No grandes. Braga. No Vitória também não me lembro de nenhum. Esta época também não há nenhum. Não há um médio, não? Um 10 do Brasil. Falta só um médio, né? E sim, os dois Essa avançados é vez mais eu- fácil. Há o Fran Sérgio. estamos aí Tu para e aí. os melhores. Ei, não meteste Alex Teles? Não meti, mas eu não joguei com três, eu joguei com lateral. Pois, era o. Mas Em era vez um do nome podes meter o Galeno seguramente. à frente. Metes o Boa, Galeno faça à- isso, faça É isso. isso. Alex Telles a Fogo, ala Alex esquerdo, Telles é sem craque. dúvida, sem dúvida. Então, Muito craque. deixa-me apagar aqui. Alex. Pronto, eu vou até pra fazer uma moral com ele, e não é só moral, é porque também Vai gravar uma entrevista a seguir. ainda não, já fiz entrevista com ele. Por acaso, foi nesse dia. Alan, como médio, ao lado do Wendel. Quem? O Alan, que era do esporte, do Braga. Recuado. O Alan? O Alan, vou puxar ele pra
O Alain era mais na direita, o Alain jogava na direita. É mais no ataque, acho eu. Mais no ataque? Então não, deixa Eu diria deixa que o Alan sim. fora então. Desculpa, Alan. Parceiro, mas... Wanderson, Galeno na frente. Galeno e Jonas na frente. Galeno e Jonas Alex Telles à esquerda. Faltam 2. Um médio e um avançado. O Sauer era bom Casemiro jogador. não O apanhaste. Sauer era bom. Mas é muito difícil fugir dos grandes. É? Mas tens mais nomes? O Luiz Felipe no Só. Sport tinha um tempo, mas não o avançado, que era do Estoril e companhia. Caraca, apanhaste uma geração ruim, hein? Uma geração com poucas opções. Ruim mesmo. Geração com tinha muita gente boa, Antes de 2015 muita gente veio o boa, ouro mas... todo. muita gente boa. Muitos guarda-redes. Falta Muitos falta guarda-redes. um médio e um avançado. Médio, Pô, médio. o avançado tens a tua segurança do Evanilson. Põe o Evanilson para... Por Evanilson só fica a faltar mesmo o Falta médio. um médio. Mas digo tranquilamente, vamos terminar o programa aqui E vai-te e lembrar. vamos ter... Nossa, teve aí o Alex Telles, por Exato. exemplo, assim, um unânime que era para estar aí. Evanilson. Pronto. Ainda bem que eu não tenho redes sociais mais. A hora que vocês partilharem isso, não vou ser perseguido. Mas não, as pessoas vão até o LinkedIn. O pessoal, quando quer te machucar, Eles procuram. eles vão no LinkedIn, eles vão em qualquer lugar pra te achar e te acham. Bom, o médio. Se calhar deixamos o médio em aberto para o público responder. Já que não há assim um. Não, peraí, vamos colocar um médio então numa equipe menor, então, e aí já Não, matamos sério? isso. Quem é que tu viste assim que tu gostaste? Diz lá. Não vou responder. Não viste Não tem ninguém. muito. Mete o Otávio, pronto. Não, eu gosto de um médio, gosto. Por acaso vai longe. Vamos fazer uma pô. Zanocelo do Estoril. Bom nome. Tô aqui projetando. Que jogou no Santos, não foi? Jogou no Ei. Santos. E acho que o Estoril vai comprar. Talisca. Não peguei o Talisca, já tava aqui, Mas já devia estar na parte final. mas já não peguei ali. Logo foi embora. Está feito. Tá feito, Zanocelo. Então, a já equipa fechou. ficou Mateus Magalhães, Haters, venham. Luizão, Éder Militão e Mateus Reis, PP sobre a direita, Alex Telles à esquerda, Vendel e Vinícius Zanocelo, Evanilson, Jonas, Galeno. O meio campo vai ser polémico. Elias não metes, não é? Não. Elias é. No Corinthians com certeza. Tico Elias, ainda por cima era do Corinthians. Com esse 11, mais um pouco, era gritar Porto! Mais um pouco. Não, mas está equilibrado. Tem Braga, tem Benfica, Mas tem mais o Porto, não tem tem? Sporting. Porto tens 1, 2, 3, 4, 5. Tens 5. É porque não foi permitido colocar o Pepe e o Otávio. E o Otávio, senão senão ia ser era- o Porto sempre. Muito bem. Demoramos 14 minutos a fazer a equipa. Muito É bem. o recorde negativo, né? Não, É o é o recorde primeiro. negativo. vez que Eu sou fazemos, o primeiro? é a primeira vez que fazemos. Ah, ok. Nós às vezes a trabalhar demoramos bem mais tempo. Estamos aí a moer. Bem, Bruno, muito obrigado. Um Obrigado. prazer Obrigado, falar Bruno. contigo. Eu, por mim, ficava muito mais tempo. Sei Podíamos que vocês ficar. talvez nem tanto, tem que trabalhar, né? Não, está A ótimo. conversa foi excelente. Havia muito mais temas para falar, mas infelizmente temos mais que fazer, todos nós. Seguramente. Mas vamos continuar esta conversa fora. E não te pagamos como a CNN, por isso Oferece guardas. a caneca. Não, Devias pô, oferecer a caneca. Canecas, Oferece-te essa canecas caneca. que eu paguei, Oferece-te essa mas eu não paguei o frete, então justo. Não, tu fizeste uma transferência há 2 anos e tal, mas isso é uma oferta, porque está por uso capião, já está na minha gaveta há demasiado tempo para. Mas agradeço o convite. Obrigado. E repito o que eu falei no começo. Eu sou muito fã de vocês como amigos, pela estrutura que vocês têm, que eu conheci agora a parte física, mas é um site que eu acompanho ainda no Brasil e não é mentira, não é para puxar saco, não é para fazer nada. Ainda serve como base para mim. Eu vou ser muito sincero, não é mentira. Eu acho que não existe um único dia em que não entra no 00. Ou por conta do trabalho, ou por uma curiosidade meramente besta como torcedor, não tem um único dia que eu não entre no 00. Bom saber. Acho que o meu histórico poderia comprar perfeitamente isso. Se tivesse ali uma lista de sites que eu acesso, 00 estaria no Tens top 3. utilizador? Tenho. Então depois dizes e Dá eu pra vou, ver? e eu vou não, sim, confirmar isso. Olha, é verdade. Acredito. Tem hora que não sei por que desloga. E eu tenho que logar de outra vez. Ok. Não consigo ver tudo. Certo. Mas acho que olha isso depois, que eu tô curioso pra ver. Tu jogaste lá no Brasil, não? Bola. futebol? Não. Ok, senão podias Mas ter tem, preferido. mas tem aí uns Isso é 2, fixe. 3 Brunos Andrades aí que passam por mim. É verdade. Sim. Aliás, o Wikipedia tem isso. Você joga Bruno Andrade, é um futebolista, enfim, um jogador português que joga na Inglaterra, acho que na 4ª divisão. Então, os nossos perfis se confundem. Ora a foto é dele, mas é o perfil Bruno Andrade, jornalista. Ora é a foto minha e o perfil jogador. Então, já aconteceu aqui em Portugal, está em restaurante,
o garçom chega assim, você é de, acho que ele é do norte, não sei qual a cidade aqui do norte, mas enfim, digamos Gaia. Você é de Gaia, nasceu cá, mas fala bem português do Brasil, né? Não, mas eu nasci no Brasil mesmo. Não, porque ela tá dizendo que você foi jogador. Não, esse é outro Bruno Andrade. É outro Bruno Andrade. Bruno, abraço, obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado. Muito sucesso para a tua carreira Pra nós, com e esperamos certeza. mais visitas. Obrigado e não me odeiem. Não me odeiem. Sejam Até meus mais. amigos. Obrigado. Abraço. valeu. Obrigado. Pelas situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de A contra-ataque. equipa ataca muito. Depois de ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. a minha ideia é atacar.